Tá começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com a galera da Formifam, que é um estúdio muito legal, com o Ícaro, com o Diogo, com o Frederico. E nós já vamos falar deles, eles vão explicar direitinho. Mas assim, só para dar eu gosto de explicar do meu jeito, porque eu acho que é muito mais fácil das pessoas às vezes entenderem. Que é o seguinte, cara, vocês imaginem um estúdio de design que tem o craft do design, que tem realmente a produção de bom gosto, porém com uma junção de tecnologia e uma junção de VFX, uma junção de várias disciplinas que antigamente elas eram separadas, vamos dizer assim, e a galera agora está conseguindo unir, juntar isso de uma forma em entregas mega multidisciplinares e de uma forma unificada, né? Vamos dizer assim. Então, muito obrigado, galera, que vocês estão aqui. Antes de eu passar a mensagem, passar o microfone, eu queria dar aquele recado maravilhoso que é convidar você que está aqui escutando, me vendo, a participar das aulas que todas as semanas eu dou. Eu tenho uma comunidade chamada Beland, que é uma comunidade fechada, que eu me dedico eu gosto muito de dar aula e eu gosto muito de ensinar, porque é o jeito que eu aprendo. Eu prefiro aprender alguma coisa nova e ensinar isso para alguém, que daí eu vou aprendendo também. E eu acho que é uma troca para todo mundo. Então eu faço isso, essas trocas de dar aulas todas as semanas ao vivo, lá na comunidade. E é toda semana, toda sexta-feira tem uma aula ao vivo. E essas aulas vão ficando gravadas. E são aulas de design, são aulas de inteligência artificial. Inteligência artificial, ela permeia tudo, tá? Então, a inteligência artificial, para mim, ele é um meio, certo? Então, tudo que a gente acaba fazendo, de alguma forma, tem inteligência artificial. Mas o que a gente faz lá é trabalhar com coisas práticas. Então, eu ensino um pouco de Config UI, o que eu aprendi, como é que isso funciona, como é que a gente gera imagem, como é que gera vídeo, como é que a gente, sei lá, trabalha com Figma, como é que eu posso conectar um CP no Figma e fazer isso de uma forma automática. O meu campo de estudo hoje está dentro de Design Systems, então como é que eu automatizo o processo de geração de assets de uma forma usando inteligência artificial. Enfim, todo esse rolê aí, tá? Que é até difícil de explicar, porque é um campo mega vanguarda, assim, é difícil a gente aprender e conseguir ensinar de uma forma tão rápida, né? Então é esse campo de estudo aí que você vai ver lá dentro da comunidade. Fora que a gente se troca ideia, enfim, né? Tem toda uma galera lá muito legal, designers, criativos, redatores e videomakers, enfim. Custa R$ 39,90 por mês. Você pode clicar no botão aqui embaixo, assinar, e pode cancelar a hora que quiser também, se não quiser mais participar. Não pega do cartão de crédito, então só pega a parcela ali, os R$ 39,90. Eu gosto de falar isso porque eu não gosto de vender curso, é aquela coisa, né? Então eu deixo bem ciente que isso aqui não é um curso, né? São aulas que vão se complementando de alguma forma, e também não, às vezes elas nem se complementam, são coisas separadas. Era isso, aqui embaixo tem um link para você que se interessar. Gente, muito obrigado. Nós estávamos falando aqui que vocês todos aqui, de alguma forma, assim como eu, tiveram um cara que é muito influente, um cara que a gente gosta muito, que é o Roberto Martini, beijo pro Martini, que de alguma forma formou aqui a gente, né, em algum momento ali. O Martini é um cara que é líder de mercado, ele é um líder de criativo há muitos anos, teve vários negócios nesse setor, e todo mundo que passou aqui de alguma forma trabalhou com ele em algum projeto, em alguma empresa, e a gente estava falando o quão isso é importante, ter esse tipo de líder, né, que fomenta isso, e é muito legal. Acho que a gente está aqui meio, de alguma forma, unidos, né, por alguém. Então, muito obrigado por vocês terem aceito, e eu quero passar o papo para quem primeiro. Eu acho que eu vou começar pelo Diogo, só pela ordem alfabética, e eu queria que a galera se apresentasse um pouquinho, vocês falassem um pouquinho quem são vocês, né, para a gente pontuar, e aí, como é que se juntaram, o que vocês estão fazendo da vida, o que é o estúdio, enfim, o que vocês estão enxergando, qual é o futuro que vocês estão vendo, e não só futuro, né, presente também. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem conturbado e ao mesmo tempo excitante, né, da nossa profissão. Então, o papo o microfone está com vocês aí, muito obrigado. Boa, primeiro eu sou o Diogo do Biela e eu sou o CTO da empresa, responsável pela parte de tecnologia da Formifam. E aí, agora, você contar um pouquinho bem rapidamente como que eu tô a função, digamos assim, né? E aí até eu acho que entra um pouco da história que você contou, tá? A gente estava conversando no começo de como você começou, como tua carreira, e achei que a gente tem mais ou menos a mesma idade, e todo mundo começou meio parecido. Então aquela coisa, eu sempre fui muito de 3D, computação gráfica, assim, 100%.
E desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu me lembro, né? Então, e também tecnologia ao mesmo tempo, né? Programava bastante coisa e sempre fui nesse meio. Ou eu programo, ou eu faço design, ou eu faço 3D. Eu sempre fiquei nessa confusão, acho que igual você, que nem você estava falando. Mas aí a computação gráfica foi a parte que me puxou mais. E aí, como eu falei, eu acabei indo pra Sigus Fly rapidamente, que é um estúdio que a gente conhece, e de lá eu fui pra TV Globo, e aí eu fiquei mais um tempo na Globo. Mas, pra mim, a parte de programação foi a parte que depois me conquistou mais. Então, aí é a parte que eu acabei me dedicando mais. Descobri também que não precisa ser um nem outro. Pode ser os dois juntos, entendeu? E aí é onde eu tô agora. Então, assim, eu descobri que tecnologia e arte pode conviver tranquilamente. Perfeito. E é isso aí, né, cara? A gente não precisa escolher, né? Pode somar. Que bom, né? Que hoje Exatamente. a gente tem bastante exemplo que pode, porque antigamente ou tu aprende 3D, ou tu é ilustrador, ou tu, enfim, né? Exato. Eu tive uma preocupação que era... Todo mundo fala que você só faz uma coisa. Você só pode fazer uma coisa, tem que ser bom naquilo. E eu como... Eu costumo fazer muitas coisas, assim. Eu gosto de muitas partes da tecnologia, eu sempre fui muito curioso. E eu sempre fiquei nessa briga, né? Tipo, as pessoas falam que você tem que fazer uma coisa só, mas acho que chega um momento da tua vida que eu falei, não precisa. Então, eu posso fazer tudo e fazer tudo bem. Assim, não tudo, mas você consegue fazer bem ainda múltiplas tarefas e conciliar tudo. Então, isso me sossegou um pouco mais. E aí e aí acho que o Fred vai falar agora e vai ver que o estúdio nosso traz um pouco disso. Boa, Fred, manda. Legal. Demais. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Acho que isso que você providencia, né, na questão de compartilhamento de conhecimento é algo super importante. Né? Quando a gente fala de educação, compartilhar aprendizados, é algo que eu valorizo bastante. Pelo conhecimento que as pessoas compartilharam comigo e todo esse aprendizado que eu tive foi devido, inclusive, né, igual a gente estava comentando, muito em parte pelo Martini também. Essa questão de referências parecidas eu acho que é algo super legal. Bom, meu nome é Frederico Félix, ajudei a criar o estúdio Forma em Fan, né, um estúdio de tecnologia criativa. É um estúdio relativamente novo, né, nós fundamos ele no final de 2022, mas é um estúdio que está crescendo relativamente rápido. Né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com marcas globais e lançando campanhas globais. E igual o Diogo comentou, né? Nós não somos um estúdio de design, nós somos um estúdio de tecnologia criativa, então engloba a parte de design, CGI e o pilar de tecnologia que é super importante para a gente. Então, o Ícaro vai falar um pouquinho melhor depois sobre como que a gente se juntou, mas uma coisa que vale a pena muito dizer é que, e aí você pontuou essa palavra muito bem, né, é uma coisa que engloba todo mundo do time, não só os criadores, né, os founders, mas o time como um todo. Todo mundo tem um conhecimento um pouco mais holístico de disciplinas diferentes. Eu acho que isso é super importante para o que a gente trabalha, e não só relacionado ao nosso estúdio, mas eu acho que no mundo que a gente está hoje também, né? Então, você ter a capacidade ali de navegar disciplinas diferentes e complementar o seu conhecimento, né, e o seu craft, eu acho que é algo super importante. No meu caso, eu tive a oportunidade, né, eu sou do interior de Minas, tive a oportunidade de mudar para São Paulo muito novo, assim, eu tinha 17 anos, e eu tive a sorte de cair ali na Cubo para trabalhar com o Martini como estagiário. Então, eu acho que essa questão da troca, né, de conhecimento ali, de aprendizado, de experiência, foi algo muito importante para mim. E de já cair ali na Cubo, que foi onde inclusive eu conheci o Ícaro, a gente se conhece já há 15 anos, aí, tem bastante tempo, e de trabalhar junto e começar a ter um pouco mais de sincronia ali na forma de pensar, na forma de executar as tarefas, e que isso tem bastante a ver do porquê que a gente criou esse estúdio, né? Realmente, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de design, mas também sempre tive aquela vontade da questão de empreender ali um pouco, né? Aquela pulga atrás da orelha que ficava, mas nunca de fato cheguei a fazer, né? Sempre trabalhei para os outros, e novamente, eu acho que tive a sorte enorme de poder ali trabalhar na Cubo e trabalhar com uma galera que eu super admiro, né? Inclusive o Pedro Burneco, que você entrevistou. Beijo, Pedrinho. Pedrinho foi meu amigo hoje, velho. O Pedrinho somos nerdola de ficar se mandando o link quando sai um paper. Cara, você pensa que eu mando... Cara, olha só. Porque é o seguinte, cara, eu vou botar vocês no grupo agora também. Porque é muito solitário, velho.
É uma coisa muito solitária, assim, porque tu não consegue achar outras pessoas pra trocar, velho. E eu não tô falando aqui que... Ainda mais que acabou de o povo se juntar em empresas, né, como era antes. Tá todo mundo na sua casa. Isso, né? E tanto é que eu vou falar aqui também no podcast, pros haters que falam que eu falo demais no podcast, é o seguinte, acontece isso. A gente não conversa com ninguém, cara. Eu trabalho em casa o dia inteiro. E aí quando eu me paro pra conversar de algo que eu amo, que eu tô acumulando informação o dia inteiro, nossa, aí é o macaco maluco, não tem, né, cara? E tem outra coisa, assim, essa coisa de dividir experiência. Quando a gente tá estudando coisas que, e normalmente eu vi na minha vida que durante 25 anos, no mínimo 20, eu sempre trabalhei com coisas que eram muito vanguarda, que é a época. Então, se nós estava trabalhando com site, nós estava pesquisando coisa... começamos a trabalhar com 3D, nós estava estudando... Então, tu tá sempre estudando coisas muito vanguarda, assim. E é muito solitário, cara. São poucas as pessoas que estudam também. E eu não tô falando aqui que eu sou especial, não. Não é. É só uma questão de curiosidade, né? Tipo, eu sou curioso. Tem gente que não é tão curiosa. E tá tudo bem. Eu acho que é isso aí. Então, quando eu encontro gente que divide um pouquinho do repertório, nossa, aí é uma delícia. E nós gostamos bastante disso, assim, eu acho que poder contribuir para o desenvolvimento de outra pessoa é algo muito satisfatório, sabe, de você ver a pessoa ali, e eu acho que no final você contribui, e às vezes você recebe conhecimento também, o que é super legal, essa pessoa acaba evoluindo e pode compartilhar ali com você depois outros aprendizados, né. Pelo menos na minha experiência pessoal e trabalhando, né, na Cubo, isso foi algo que eu sempre tentei fazer, né. Obviamente eu trabalhava ali com ferramentas mais tradicionais, né, Photoshop na época, etc. Mas sempre também tendo essa curiosidade, igual você está comentando, de aprender novas ferramentas, ter novos conhecimentos. Na época que eu inclusive comecei a estudar cinema 4D, que estava começando assim na época essa febre, né, de cinema 4D, motion graphics, eu já estava ali igual um olho estudando bastante essa ferramenta. E o que é legal disso é que me ajudou bastante no workflow, não só em termos de qualidade, de conseguir evoluir a execução e o craft ali, mas também durante o processo e a velocidade das coisas que eu fazia, né? A partir do momento que eu comecei a introduzir 3D dentro do meu workflow de design, com conhecimento de direção de arte, né, estética e o processo, turbinou bastante a entrega que eu fazia, a ponto de que as pessoas chegavam e falavam, o que você está fazendo aqui? E aí, inclusive de ter ideia posteriormente de começar a fazer workshops e compartilhar essa ideia lá dentro da agência, porque é isso, né? Você vai se complementando ali, as pessoas vão aprendendo e um vai ajudando o outro, né? Então, da mesma forma que eu também estava ajudando as pessoas a aprenderem a 3D, eu estava aprendendo muito de direção de arte, de design com outras pessoas. E esse ambiente ali da Cubo, novamente, né, eu acho que eu tive muita sorte de conseguir entrar ali, e eu acho que o Martini teve a enorme de conseguir atrair muitos talentos ao mesmo tempo e colocar todo mundo junto ali, eu acho que foi algo super incrível. Mas, um dos maiores talentos que eu acho que ele tem, eu falei isso pra ele já, que é isso, ele conseguir criar um magnetismo e uma gravidade em volta dele que atrai as pessoas, e aí acaba acontecendo que as pessoas gostam das pessoas também, das outras que já estão ali, e aquilo vai criando um vórtice. Enfim, né? É talento demais. Ícaro, querido, tu tá aí, cara, só escutando. Quero que tu fale um pouco também. Então, contando um pouco mais, primeiramente, super honrado em fazer parte desse podcast. Mais do que isso, também poder compartilhar um pouco de conhecimento com as pessoas, poder contribuir de alguma forma. Assim como o Frederico comentou, isso foi uma coisa que fez parte bastante da nossa carreira também em outros momentos. E falando um pouco mais do início dela, eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas calma, não foi trabalho infantil forçado. Foi uma coisa que de fato eu queria fazer. E aí na sequência, por volta de 12, 13 anos, foi quando eu comecei a ter contato com a parte de design e essa questão da multidisciplinariedade também, né? Porque não só a parte de design, mas a parte de programação também. Na época, também nessa mesma pegada, eu era meio nerd, então comecei tendo contato com o objetivo de fazer websites voltados para a parte de Pokémon e tudo mais. Na sequência, sempre querendo alcançar passos maiores na parte de design e parte visual. Terminei evoluindo também na parte de Flash. Nessa idade também passei por aquele momento de ser o famoso flasheiro ali, de conhecer ActionScript, programar em ActionScript. E aí, na sequência, fui evoluindo até vir para São Paulo também, porque eu sou de Brasília.
E lá era um mercado muito voltado para a parte de funcionalismo público, então bem diferente do que é o mercado aqui em São Paulo, trabalhando com grandes marcas e empresas privadas. E aí eu tive a oportunidade, na época, apresentei portfólio aqui em São Paulo, surgiram algumas propostas, e aí terminei aceitando começar a trabalhar para a Graphic Construct, um estúdio que na época era bem focado nessa parte de não só de design, mas na parte de interação também, né? Então isso me ajudou muito a abrir os olhos não só para a parte de craft, mas como de fato construir e amarrar muito bem uma experiência. E isso terminou me possibilitando ali na sequência também receber a oportunidade de trabalhar na Cubo. Então foi por isso que ali a gente entrou mais ou menos no mesmo período, eu e o Frederico, e aí por isso que surgiu essa grande amizade ali de mais ou menos 15 anos, como ele comentou. E aí lá foi onde eu consegui evoluir mais essa parte de craft também, né? Como o Fred comentou, o Martini, ele conseguiu unir uma galera muito foda ao mesmo tempo, né? Coisa que a gente, mesmo passando por outras agências, até o Frederico passou pela Buck também, RGA, eu passei pela Media Monks, a gente não viu esse tipo de coisa acontecer. Por exemplo, a Media Monks, apesar de ter 3.000, 4.000 funcionários, termina sendo muito dividido na questão de núcleo, de times. É diferente, por exemplo, quando você tem muita gente foda, apesar de terem núcleos diferentes, trabalhando em conjunto ali ao mesmo tempo, como foi na Cubo. Então isso proporcionou uma troca muito grande. Então isso é uma coisa que, pra gente, termina sendo uma coisa que a gente até busca também pro estúdio, que é essa questão também do investimento na parte de cultura. Como mais do que ter pessoas fodas, ter um ambiente ali que a gente consiga ter essa troca entre as pessoas de uma maneira legal também. Então, por isso que essa questão de ser multidisciplinar terminou não sendo só o foco do nosso estúdio e o foco da gente enquanto profissional, mas mais do que isso fez parte da nossa vivência também, né? Então é até bacana porque outros profissionais, como o Fred comentou, têm esse perfil de ter uma visão mais holística, né? Mais holística de uma maneira positiva, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre ser multidisciplinar, vem aquele questionamento, poxa, mas você consegue ser bom em tudo? Mas o bacana é que, quando isso faz parte da história de vida dos profissionais, isso termina sendo algo que é natural e não forçado. E a gente sempre foca nesse tipo de profissional quando a gente vai buscar formatar o time do lado de cá também. Perfeito, e eu sempre falo, tu não vai conseguir ser multidisciplinar. Não vai conseguir por querer. Levantei de manhã, vou ser multidisciplinar. Não é. É um defeito que a pessoa tem de ser curioso, velho. Só que é um inferno pro outro lado. Não tem só bônus. Agora nós estamos vivendo o grande momento da nossa vida. Porque a tecnologia nos possibilitou agora aquelas perninhas curtas que nós tínhamos em outras áreas, que não eram tão aprofundadas, com uma LLM boa e sabendo as perguntas, nos possibilitam afundar naquela parte que a gente não sabe muito. E aí a gente brilha, né, nesse sentido. Mas aí a gente passou muitos anos enchendo os ouvidos dos analistas por aí, de análise, psiquiatras e psicólogos, com aquele síndrome de impostor, com a síndrome do, porra, eu não sou especialista em nada, tem um cara aí ganhando prêmio e tudo mais, lindo, maravilhoso, naquela área dele, e eu sei de tudo um pouco. Enfim, né, são dramas da vida aí. Então agora a gente está brilhando muito nesse sentido, né? De poder ajudar e juntar tudo. E tu falou a parada que eu acho também, que na Cubo, era o Wherever Hot Shop, né, velho? Puta, isso aí, a gente não entrega design, a gente entrega qualquer coisa, velho. O que tu precisa para atender o teu KPI aí, né? O que tu precisa para atender a tua meta? Cara, a gente faz campanha, a gente faz vídeo, a gente faz filme. E aí foi o grande jogo, né? Foi a grande... Uma das genialidades do Martini, assim, de trazer esse negócio híbrido, né? Por isso que todo mundo brilhava. Bom, cada um se apresentou aqui, a gente conheceu um pouquinho. Eu quero saber o seguinte, ó, vamos falar disso, dessa... Como é que os clientes hoje... Porque eu sempre achei muito difícil vender coisas multidisciplinares, porque quando o cliente... Normalmente o cliente tá com uma dor, e aí se tu resolve uma dor específica, tu é um cara especialista, fica fácil. 3D, por exemplo, cara, 3D. Pô, se de 3D, tem os caras lá, eu sei que eles são bons. Mas quando tu é bom meio que em tudo e o que tu entrega é meio que uma solução multidisciplinar de alguma forma, como é que hoje vocês estão encarando isso? Como é que hoje o estúdio tá se posicionando e como é que tá chegando os trabalhos até vocês? Como é que é esse processo comercial, vamos dizer assim, né? A gente tenha comentado bastante dessa questão de ser um estúdio multidisciplinar, uma coisa que a gente sempre teve em mente
até mesmo antes de abrir o estúdio, é como o craft ele era uma premissa básica para a gente. Então, em vez dele ser o ápice, a entrega final, a gente já partia da premissa que o craft foda era a base ali da entrega que a gente ia fazer. Então, por isso que isso ajudou bastante a gente conseguir, diferente de outros estúdios, de buscar primeiro um posicionamento nacional para depois ir para fora do Brasil. Através do craft, a gente conseguiu competir de igual para igual com grandes estúdios e agências fora do Brasil. Então, isso foi uma coisa que, até respondendo sua pergunta, ajudou bastante a gente nessa parte de prospecção, de captação de clientes. E outra coisa também que é super importante em relação a isso, que eu até já vi você falando também em outros podcasts, a questão também no network é algo essencial. Então, exatamente por a gente ter tido possibilidade de trabalhar com muito profissional bom, que se tornaram inclusive amigos nossos, a gente conseguiu ter essa liberdade também ali de ter contato com diferentes agências, diferentes estúdios, porque muitos desses profissionais estão trabalhando fora do Brasil. Então, ou ele é um amigo direto, ou é amigo de amigo. Então, isso terminou ajudando a gente bastante também nessa parte de captação. Então, essa combinação dessas duas coisas, um craft bem feito com um bom networking, tem ajudado bastante a gente a conseguir posicionar o estúdio não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil principalmente. E aí agora a gente está nesse processo esse processo inverso, na verdade, né? De agora que a gente já conseguiu ter um portfólio para competir fora do Brasil, a gente já entende que a gente tem um portfólio que a gente consegue também ser reconhecido nacionalmente, né? Então isso foi uma coisa positiva para a gente, o fato da gente ter feito essa inversão ali para conseguir ter um bom desenvolvimento do estúdio, um bom crescimento, não só nacionalmente, mas globalmente também. E o lance que tu falou, isso o Martini disse para mim, né? Uma das minhas perguntas para ele foi justamente isso, assim, né? De, cara, olha só, hoje eu tenho na mão que eu digo assim, eu tenho acesso a muitos designers no Brasil, né? Eu me tornei uma pessoa, pelo meu papel de educador e de comunicador, eu conheço quase todo mundo e todo mundo quase me conhece. Então eu tenho uma mão de obra, vamos dizer assim, muito qualificada, eu tenho acesso a essa mão de obra. E uma das coisas meio óbvias para mim era construir um estúdio de design. Pensei, caralho, tô com tudo na mão, né? E fiquei com isso na cabeça. E aí ele me falou uma coisa, cara, e eu vou falar isso porque eu acho que é muito legal, assim, né? Que ele falou assim, Léo, eu acho que é legal, eu acho que tu tem, né, realmente esse acesso e tudo mais, só que serviço é uma coisa muito complexa. O que acontece no serviço? Se tu não atende, principalmente em design, se tu não atende os maiores clientes do mundo, se o Google, se a Apple, se grandes players não compram o teu serviço, o valor do teu trabalho sempre vai ser marginalizado pelo próprio mercado. Imagina só, todo mundo competindo, tu compete todo santo dia com um monte de designer bom, com um monte de estúdio bom, e vocês vão ficar cada vez canibalizando cada vez mais, né? Então o jogo sempre não sempre, né? É uma estratégia. Tu super pode atender mercado pequeno e tudo bem, é uma estratégia. Só que quando tu tem um craft muito avançado e tu gosta de trabalhar e consegue entregar trabalho high-end, é meio burrice tu querer trabalhar para mercado baixo, porque senão, porra, velho, tu vai ficar alocando o teu tempo ali, né? E aí ele me disse isso, ele disse, cara, se tu não for trabalhar se a metodologia não for atender os gigantes enorme, não vale a pena tu entrar nesse mercado de novo, porque tu não vai ter verba. E eu, inconscientemente, fez todo sentido para mim, porque é o lance da escala. Porque nós não temos escala aqui. Nosso trabalho não tem escala. A gente não consegue atender 200 clientes por mês. Não dá, não tem mão para fazer. E aí ele me falou isso, e aí se tu perceber, por exemplo, a Cubo ou outras empresas do grupo, sempre atenderam o high-end. É aí que tá, é verdade. Isso lá em 2005, eu vi ele falando isso numa palestra, e eu não entendi na época, assim, cara, a gente criou um negócio para atender cliente grande, não era para atender pequeno. Eu achei até meio presunçoso, assim, eu fiquei pensando, caralho, o cara... Não, mas é que tem todo esse sentido. Cliente grande, gigantesco, tem verba, tem conhecimento, tem isso, né, enfim, é legal. Mas assim, aí que tá um outro lance, né, vocês chegam a fazer prospecção ativa ou não? Ou é uma prospecção reativa, do tipo assim, um projeto vai puxando o outro? Não, a gente faz prospecção ativa também, porque não dá só para depender hoje em dia dos contatos que a gente tem dentro da nossa própria rede. E principalmente pelo fato da gente ser um estúdio pequeno, apesar da gente já ter 3 anos desde o período que a gente abriu o estúdio, é muito importante também a gente buscar conciliar outras formas de prospecção. Então, por exemplo, alguns dos projetos que a gente pegou também fez parte dessa etapa de cold call também.
Mas até comentando um pouco mais da nossa própria estratégia também em relação a isso, o contato que a gente tem também com brasileiros fora do Brasil, porque tem muito brasileiro criativo espalhado pelo mundo. E normalmente brasileiro é muito mais aberto ou menos preconceituoso quando você vai puxar para uma conversa. Então isso tem ajudado bastante ali também a gente conseguir buscar outros projetos fora do Brasil para a gente conseguir ter esse alcance, não só dependendo, como eu comentei, da rede que a gente já tem acesso, mas também de outros profissionais que estão fora do Brasil e de outras agências, esse primeiro contato. Que uma das coisas que a gente tem sentido bastante através dessas duas diferenças de abordagem que a gente tem é que exatamente pela qualidade de entrega que a gente conseguiu atingir do estúdio, a gente só precisa muito de uma primeira oportunidade ali de conversa, porque a partir do momento que a gente consegue apresentar os projetos que a gente tem, a galera se surpreende, principalmente porque a galera fica maravilhada com o quão a gente consegue entregar no nível de entrega que a gente tem, e não só, como o Fred comentou, na parte de design, na parte de tecnologia, essa visão mais holística e mais completa que a gente consegue ter com os projetos. Até inspirado bastante nessa cultura que a gente vivenciou na Cubo também, né, do Whatever Hot Shop. Então essa possibilidade, independente de ser um projeto de Web3, que nem a gente já fez bastante, um projeto de VR, AR, ou até projetos mais tradicionais também. Porque se a gente parar para pensar, quando a gente vai para uma entrega mais especializada, isso depende também de você conseguir fazer o básico bem feito, né? Então, por exemplo, se você pega o projeto que a gente fez para Oreo e Pac-Man, apesar de ser um projeto de realidade aumentada, combinando físico com virtual, foi muito importante a gente conseguir desenvolver a parte de direção de arte, direção de design muito bem feita, exatamente para a gente conseguir fazer uma entrega mais completa. Então, por isso que, independente do projeto que a gente toque dentro da casa, a gente termina sempre passando por essa parte de brand ID, independente de já ser uma marca consolidada ou uma marca que a gente vai criar especificamente para o projeto. Então, isso termina sendo muito importante ali, a parte da entrega básica, como essa premissa ali para a gente conseguir fazer entregas de inovação. Então, por isso que a gente consegue permear muito bem, seja por entregas tradicionais ou entregas mais especializadas. Exatamente porque para você conseguir entregar a entrega de inovação, você precisa passar pelo básico. Acho que uma coisa que vale complementar também é que todos nós já tivemos a experiência no passado de trabalhar com marcas grandes, né? Porém, dentro de uma estrutura já existente, né? Então, como o Ícaro falou, a gente trabalhou na Cubo, o Diogo trabalhou na Globo, passei pela RGA, pela Buck, o Ícaro pela Media Monks. Então, nós sempre trabalhamos com clientes grandes, seja nacionalmente, globalmente, né? Google, Facebook, Airbnb, etc. Só que é diferente quando você está dentro de uma estrutura já existente, que já tem uma relação com o cliente próximo ali, né? Tem trabalho, tem uma relação de longo prazo, e é diferente quando você cria um estúdio e começa a abordar esses clientes, né? Porque você precisa ter algo não só para mostrar do ponto de vista de trabalho, mas é isso, você precisa criar essa relação do início de confiança, porque ninguém vai querer chegar assim, né, num estúdio tão pequeno e começando, e jogar um projeto grande de uma marca global para uma campanha global, né? Existe essa questão da confiança na hora da criação dessa relação. E aí uma das coisas que a gente gosta de fazer do ponto de vista de abordagem também é chegar um pouco com o pé na porta, inclusive participar ali juntamente a agência na hora da criação do projeto para conseguir vender para o cliente, e muitas vezes sair um pouco daquela questão tradicional de apresentar um deck, uma ideia que não é muito real ainda até a gente chegar a produzir, né? Então, a gente gosta sempre de ter uma fase anteriormente de prototipação, uma fase de discovery, onde a gente faz ali um tudo e consegue, de repente, inclusive já no primeiro momento, colocar ali na mão do cliente um protótipo funcional, né, seja de baixa, média ou até alta fidelidade, para eles conseguirem sentir a capacidade de entrega nossa logo no início, né? Essa construção da relação tem muito a ver com a abordagem que a gente já tem, né, de prototipação, toda a questão de racional, de provar que algo é possível de ser executado, e isso aconteceu inclusive em muitos projetos assim que outras empresas, né, competidores, chegaram a recusar por não ver uma viabilidade ali muito fácil. Inclusive Oreo foi um desses projetos, a gente fez um outro também para Blizzard, também uma ação de realidade aumentada para o jogo World of Warcraft. Então a gente fez toda a questão de prototipação, a parte de discovery ali, ver quais ferramentas seriam boas de ser utilizada para
gerar essa confiança e do cliente, não só a agência, mas o cliente também chegar e falar, pô, bacana, temos aqui, vamos produzir. Então, essa construção aí é algo que demora um pouco mais de tempo, né? E também é legal de ver o quanto é importante, né? Porque o cliente, normalmente, ele normalmente tem uma agência no meio e o cliente tá naquela ponta. O cliente ele não tem a visualização do que a agência está propondo para ele. E quando a gente chega, que nem o Fred falou, com o pé na porta, e com a ideia que a agência tem funcionando, alguma coisa próxima, o cliente, tipo, fica maravilhado. Então, tipo, pra gente é muito importante dar esse gosto pro cliente, assim, é bem legal isso. Totalmente, cara. Quando o Ícaro falou ali de quando o cliente nos dá a oportunidade de falar, não tem volta, né? É que nem, assim, eu tenho muito isso também. Hoje eu tenho a segurança de dizer que, cara, não me deixa eu falar, velho. Se me deixar eu falar, eu vou te convencer. Mas eu não vou te convencer por fato que eu vou te contar uma história, eu vou te mentir. Não, é porque eu vou conseguir te descrever o que tu precisa, né? E eu vou conseguir te ajudar. Eu acho que esse é o jogo. Quando tu chega num nível de capacidade que tu consegue explicar o que tu faz e fazer o que tu explicou, cara, é jogo ganho, né? Eu pergunto esse negócio de prospecção, cara, normalmente muda um pouco. Mas quando tu é um designer freelancer, dificilmente tu prospecta. É muito difícil prospectar. Mas é porque é uma característica. O que acontece? Tu não tem pauta pra ficar prospectando no sentido assim, tu pegou um projeto, cara, tu vai ficar naquele projeto. Terminou aquele projeto, normalmente tu já tem outro, porque tu esperou pra terminar aquele pra pegar outro. Então, muito difícil, se tu é um cara bom, tu vai ficar sem trabalho. Tu vai passar a vida toda trabalhando de um projeto em um projeto. Então, dificilmente tu precisa prospectar. Mas quando tu tem um estúdio, ou tu tem uma empresa, um negócio, né, que ele tem mais pessoas, daí prospecção faz parte do negócio. Então, tu tem que ter pauta, tu tem que gerar mais volume de negócios, né? E aí, também só pra voltar ali que o Ícaro falou do networking, né? Cara, pra mim, depois de 40 anos aí, eu percebi que networking é a base de tudo. É a base de tudo, assim. Tudo na tua vida é networking. Sim. E é injusto, por um lado, porque networking ele é construído não baseado em, vamos dizer assim, meritocracia, que eu não acredito, mas assim, não é. Só pelo fato de eu conhecer alguém, sei lá, eu estudei numa escola melhor e conheci alguém, cara, fudeu. Não. E não tem, gente, assim, eu sinto muito dizer, é injusto mesmo. O mundo é injusto, né? Então, se tu tem menos talento às vezes e tu tá numa posição que tu conhece alguém melhor que outra pessoa, tu vai passar na frente dessa outra pessoa, enfim. Mas assim, então o network é muito importante e assim, cara, o importante é construir network. Não é só de nascença, eu não tenho network nenhum de nascença, mas é isso que nós estávamos falando até da questão do Martini e assim, por exemplo, eu quando quis me aproximar do Martini de alguma forma estratégica, eu fiz o Translator, que era uma época que eles estavam fazendo alguns cursos, que era um workshop para explicar um pouco sobre metodologia até da Cuba e dos outros negócios e tal. E, era uma grana na época, assim, eu lembro, cara, vou fazer, sabe? E o que aconteceu? Olha que maluquice quando eu fui fazer esse negócio. Eu conheci o Martini, que era o meu principal objetivo, e comecei a me relacionar com ele. Eu conheci cara de que depois virou CEO da Scala, que era uma agência gigante, que ainda tem, né? Tem uma agência em Porto Alegre chamada Scala, que logo depois, acho que uns 2 meses depois, ele me chamou porque eu lá no evento eu falei com ele, falei que eu trabalhava com design e tal, e ele precisava de um diretor de arte na época. Então, assim, só nesse trabalho que ele me deu depois, eu paguei 10 vezes o valor do curso que eu paguei. Então, e nesse mesmo dia eu conheci uma outra pessoa também, conheci o Cime, o Felipe, né, que daí da Soco, e aí tu vê, cara, aí o que acontece? Quando tu vai num evento e tu conhece as pessoas, depois que tu manda uma mensagem no Instagram do cara, o cara te conhece, o cara te viu lá, e é isso, é ser humano, cara. Então, vá evento, pague pra ir, pague curso bom, né? Curso bom. Vai lá, paga. Tipo, tem uma imersão ao vivo lá, vou ir. Porque tu compra networking também, né? Tu vai lá, tu compra esse acesso. Então, é muito importante networking, isso ajuda demais. E não é do dia pra noite, tá? Networking é uma parada de longo prazo. Tu vai plantando, tu não sabe quando tu vai colher, mas uma hora tu colhe, né? O que eu ia perguntar? Eu ia perguntar o seguinte, o que cada um mais ou menos faz dentro do estúdio, assim? Como é que é o processo, assim, né? Tipo, entrou um job, o que cada um é melhor? Eu sei que cada um é bom em um monte de coisa, mas assim, o que cada um é responsável, vamos dizer assim? Sim, apesar de tanto eu como o Fred ter background na parte de criação e design, isso depende muito do perfil do projeto e do tamanho do projeto também.
Às vezes a gente tem um overlap de maneira positiva, exatamente porque a gente tem essa familiaridade com ambas as áreas, mas sempre termina sendo overlap de maneira complementar, ou até que ajuda ali na validação de pensamento de cada um. Mas normalmente eu fico responsável pela parte estratégica e de operações e criação. O Fred fica responsável pela parte de design criativo e direção de design e também a parte de criação. E o Dubiela, ele entra mais nessa parte, como ele comentou no início da entrevista, na parte de tecnologia. Embora ele seja um cara que ele é genial na questão da multidisciplinaridade também. Outra vez o time estava até elogiando ele, porque ele desenvolveu um dispositivo ali utilizando Arduinos, um protótipo que a gente estava fazendo com o cliente, e a galera do time só imaginava que ele estava só ali na parte especialista, na parte de code, mas não. Então a gente normalmente se divide mais ou menos dessa forma, mas exatamente por nós três termos o background criativo, a gente termina tendo bastante troca ali no dia a dia para entender o que é viável, de que forma é viável, porque não adianta nada também a gente puxar muito a mão do ponto de vista de craft e depois na parte de desenvolvimento isso não ser viável. Quando eu falo não ser viável, é viável do ponto de vista de processamento. Porque, por exemplo, que nem esse projeto da Blizzard que a gente comentou. Mais do que desenvolver um projeto bonito, para o cliente era muito importante, exatamente porque o público dele era um público gamer, a questão da performance das experiências que a gente estava produzindo. Então, por isso que essa parte de combinação, quase como se fosse uma dupla entre criativos e tecnologia, é algo super importante para a gente ali no dia a dia, né? Exatamente para a gente conseguir chegar numa performance legal ali nas experiências, nos projetos que a gente tem trabalhado. Esse é um ponto bem legal de comentar, inclusive, porque, novamente, não só os 3 founders do estúdio, mas o time abaixo também, voltando à questão da multidisciplinaridade, eu e o Ícaro e o Diogo sabemos design, eu, o Ícaro e o Diogo sabemos 3D, e todo mundo, inclusive, já programou, já foi flecheiro, tem conhecimento de HTML, CSS, JavaScript. Obviamente, né, o Diogo é o cara do tech, não só com relação, né, a back-end, front-end, mas outras tecnologias emergentes também. Mas isso que o Ícaro disse é muito importante, né? A gente tem um overlap ali de conhecimentos e quando a gente está fazendo esse alinhamento na hora de produzir um projeto é super importante, pelo ponto de vista de que, novamente, né, nosso tipo de entrega é uma entrega bem específica e que a gente tem que sempre balancear ali essa questão, inclusive, da qualidade do craft com a performance. Nós sabemos que quando vamos fazer um projeto que ele é pré-renderizado, né, a gente pode jogar a qualidade lá para cima, beleza, vamos conseguir calcular ali o tempo de render e entregar o projeto. E budget também, né? Acho que entre os 3, né? Aí às vezes tem pouco budget, então às vezes tem bastante, e a gente tem que lidar esses 3 vetores, digamos assim. Exatamente. Mas quando você está lidando com um projeto que às vezes ele é em tempo real, em real time, você tem que jogar um pouco mais da performance, principalmente pensando em outros tipos de dispositivo que o consumidor vai utilizar. E, por conta disso, necessariamente você tem que abaixar um pouco a barra da qualidade ali, porque pode não rodar em determinados celulares, computador e etc. VR. Então, muito do nosso trabalho, inclusive do alinhamento interno do time, é como que a gente consegue fazer algo que tem uma performance boa sem deixar a qualidade e o craft decair. Ter esse conhecimento multidisciplinar ajuda muito nisso, né? Desde a forma de pensar em técnicas diferentes e novas para que a gente consiga fazer algo super leve com um visual bonito. Um exemplo que eu dou, inclusive, novamente, esse projeto de Oreo que a gente fez, é quando você está mexendo com comida, o cliente tem aquela questão do appetite appeal, né, de ter o produto dele ali, passar a questão, né, de ser um produto delicioso, enfim. Então, essa é uma questão muito importante que é não só para o cliente, mas para a gente também. Então, na hora de chegar e fazer o biscoito para rodar numa plataforma ali em tempo real, a gente fez ele em alta definição, né, questão da criação da textura, modelagem, etc. Então, a partir dessa resolução maior, a gente gerou uma versão low poly do biscoito e bakeou a textura high poly numa versão low poly, né? Ou seja, essa técnica que nós fizemos nesse projeto é exatamente pensando nesse objetivo de deixar a qualidade do craft melhor sem perder na parte de performance. Acho que o Powerade também é outra que foi que a gente chegou no limite do hardware, né? E aí o criativo teve que ajudar nisso, né? Não sei se você lembra, Fred.
Então, essa questão de estar sempre pensando em conjunto ali na parte de tecnologia, design e 3D, como que a gente consegue balancear isso muito bem, relaciona ali com essa troca que a gente tem e do conhecimento de cada um, né, complementar. Tem que ser bonito e funcionar, né? Esse Exato. é o jogo, né? E é um mega desafio que a gente tem sempre quando vai desenvolver, principalmente quando a gente fala de todas as plataformas. Se a gente vai trabalhar com gráfico no sentido impresso, mesma coisa. Tem coisa que tu não vai conseguir fazer porque tu não imprime, não dobra, enfim, é uma coisa física, é material. Se tu vai falar com digital, tem muito isso, né? Que é essa coisa da ferramenta. Eu tenho um computador aqui que é um tanque de guerra, mas o cara que vai operar lá não tem. Às vezes o cara tá no celular, o cara tá num Xiaomi vagabundo e tem que funcionar. E quando tu trabalha com marcas globais e marcas grandes, cara, todo mundo vai ter que abrir. Não é que nem, sei lá, eu tenho certeza que o portfólio de vocês, o site do portfólio de vocês poderia ser mega avançado, com loading, com tudo, que não tem problema, porque quem vai abrir esse site aí é gente que já conhece, gente que tem, né? Mas é muito legal. E assim, Diogo, agora eu queria falar contigo a questão de tech, assim, né? Primeiro de tudo, eu quero deixar ciente para todo mundo aqui que tá ouvindo isso, do porquê que eu tô falando tanto de tecnologia, porque é o seguinte, ó, quando tu conhece um pouco sobre tecnologia, nem que não seja muito, mas tu conhece um pouco, abre o poder de criatividade muito alto, porque tu começa a entender, vou dar o exemplo de Python. Eu tô estudando muito machine learning, né? Porque eu tô querendo treinar, fazer ajustes finos, loras e tudo mais para marcas. Então eu comecei e não adianta tu achar que ChatGPT vai resolver, que não, tu tem que entender realmente do troço. Daí eu comecei a fazer alguns treinamentos e, cara, Python. Tu tem que aprender Python. Se tu não tem como fazer nada sem Python. E aí eu nunca tive a manha de programar, nunca parei para sentar, vou programar. E eu comecei a aprender lógica de programação. Comecei a fazer lógica de programação, entender isso. Cara, eu pareço pinto no lixo. Sabe aquela expressão pinto no lixo? Porque o que acontece? Tu vai descobrindo bibliotecas de coisas que são incríveis, cara. Daí tu pensa, caralho, meu, daí eu fico pensando, se eu soubesse desta merda há 10 anos atrás, velho, eu tava em outro patamar, velho. Tudo bem que de repente não existia. Mas assim, eu tô falando de plataformas, cara, frameworks que existem há muitos anos. Então o que eu quero te dizer com isso? O porquê que é importante tu aprender um pouco de tecnologia? Não é que tu vai te tornar um desenvolvedor. Agora eu vou me tornar um desenvolvedor de Python. Não vai, velho. Até porque que nem não é todo mundo que vai ser um criativo. Criativo não, todo mundo é criativo, mas não é todo mundo que vai ser um bom designer gráfico só porque quer ser. Tem gente que não vai conseguir. Como eu não vou conseguir jogar futebol tão bem, como eu não vou conseguir tocar violão tão bem, tem habilidades ali que tu até consegue nivelar. Só que eu não vou me tornar um programador, não é meu isso, eu sei que eu não vou conseguir. Mas, cara, se eu aprender 1%, 2%, quando eu sentar com um time de criação, ou eu mesmo sentar com um cliente, eu vou conseguir lembrar que tipo assim, olha só, velho, existe aquele mundo lá, que eu não sei direito como é, mas eu sei que tem uma coisa lá, que se eu quiser fazer tal coisa, eu sei que tem um jeito. Então, a possibilidade de tu conhecer mais mapas, e o teu mapa ser maior, vamos dizer que nem fosse um jogo, e teu mapa é maior, tu tem mais possibilidade criativa. Então, tu te torna mais criativo. E aí eu queria perguntar assim pro Diogo, como é que é essa sensação que tu tem de ver a tecnologia avançar tão rápida, apesar de que a gente sabe, em essência, que ela não avança tão rápido assim. A gente sabe que as tecnologias que realmente mudam o jogo não são todo dia que aparece, são coisas que são mais, né? Como é que tu consegue olhar hoje para as tecnologias e ter ideia ou sacar o que tu poderia usar nos projetos? Quando tu fala de Web3, porra, a gente fala de blockchain, a gente fala de, cara, como é que eu posso usar blockchain para uma coisa real aqui? Como é que é isso para ti? Assim? Não só tu, acho que todos aqui, essa pergunta é meio para todos, mas o Diogo é o cara que tá no crachá dele, né? Que ele é o cara. Como é que tu olha para esse monte de paper, esse monte de inovação e pensa, não, cara, isso aqui eu acho que eu posso usar para um cliente, isso aqui não. Como é que é teu critério de avaliação, assim, né? Vou voltar um pouquinho no que você falou, como é importante a programação na sua carreira, independente de qual seja. Como eu comecei, foi exatamente isso. Eu programava para me ajudar a fazer meu 3D.
Não que eu programava para... Então, assim, eu usava muito macro, essas coisas que existiam, para alavancar ou fazer, às vezes, o meu trabalho mais rápido. Basicamente é isso. Então, pode ajudar em qualquer área, mas tipo, qualquer mesmo. Né? Sempre vai ter... Qualquer programa que você usa, hoje em dia, vai ter um macro ou alguma coisa que você pode scriptar e te ajudar a fazer 2 vezes mais rápido o que você já faz. E Python realmente é um ótimo primeiro começo. É o mais indicado, inclusive. Mas aí, nessa de navegar entre tecnologias, eu acho que a gente está vivendo, e aí, mais na nossa idade, digamos assim, a gente pegou um período... Ciclo, não é nem ciclo. A gente pegou um período muito completo de... A gente não tinha nada e agora a gente tem tudo. A gente não tinha internet e agora a gente tem o mundo nas nossas mãos e tem chat GPT. Tipo, a gente pegou uma variação muito grande de tecnologia, eu acho. Então, para mim, faz com que seja mais resiliente do ponto de vista de ter medo de um chat GPT que vai pegar nosso trabalho ou LLM vai, tipo... Eu acho que não. Acho que, como qualquer outra tecnologia, está aqui para ajudar a gente, entendeu? E a gente precisa sempre tentar entender ela para saber aonde ela pode ajudar a gente, né? E se... Eu acho que é isso. E aí... Então, eu acho que é isso, assim. Obviamente, eu peguei uma parte bem, bem grande de NFTs, depois a gente até pode falar sobre isso. Até com o Ícaro e com o Fred, que eles são, tipo... criptomaníacos, mas eu peguei uma época muito boa de NFT, onde realmente eu entrei no mercado e, tipo, com meus clientes a gente vendeu muitos NFTs na época. Então eu peguei uma época muito boa de NFT e primeiro eu me apaixonei por NFT, tipo, cripto, e pela parte do que ele representa. Eu acho que eu me apaixonei um pouco diferente de, talvez, como essas pessoas se apaixonam pelo cripto. Eu mais pela parte tecnológica. Não acredito que, tipo, essa linha de código, tipo, não tem como ninguém hackear, tipo, como assim? E eu fiquei mais nessa parte. Mas eu acho que é isso, Léo. Essa resiliência que trouxe a gente, de tantas essas mudanças, faz com que a gente consiga navegar. A gente que é mais rato, digamos assim, mais facilmente. E a gente traz isso para os nossos clientes, do tipo... Pelo fato de a gente navegar tão bem nessas áreas, o cliente traz... O que a gente mais quer é que o cliente traga o problema e a gente tenta resolver. E como a gente gosta de tecnologia no geral, a gente... Mas é aquilo, a gente sempre tem que estar aprendendo, ver o que está vendo. Não dá para parar, porque muda muito rápido, né? Sim, isso é uma coisa... Pode falar, Ícaro, fala aí. Isso é uma coisa que a gente também faz parte da cultura do estúdio, que é compartilhar essas novas tecnologias entre a gente. Então a gente tem um canal dentro do Slack, que não só o time de dev, mas o estúdio como um todo faz parte, tanto os criativos como o time de desenvolvimento. Então a gente termina tendo essa troca. E até fiquei pensando em relação à resposta, quando você fez a pergunta, que a gente já passou por outros momentos semelhantes onde a gente enxergava com um certo preconceito quando falava, aquela pessoa é photoshopeira, porque ela se posicionava como se a entrega fosse a ferramenta. Então a gente procura fazer o oposto. Então a entrega final não é o chat GPT, o que ele entrega ali, ele funciona como um meio ali. E uma coisa que ajuda bastante a gente a balizar o quanto a gente vai buscar novas tecnologias, esse mindset de design também, de problema-solução. Assim como o Diogo pontuou muito bem no final, né? Então, o cliente vem com um problema para a gente e aí, a partir daí, a gente apresenta diferentes possibilidades de tecnologia. Foi assim com o projeto de Blizzard, tem sido agora com outro projeto para um cliente de inteligência, inclusive de inteligência artificial, que a gente vai começar a trabalhar. Que ele primeiro veio com um problema para a gente está enxergando, caramba, será que a melhor plataforma, o melhor framework por exemplo, utilizar determinada parte da NVIDIA, das entregas que a NVIDIA tem ou não, sabe? É outra ferramenta que envolve inteligência artificial do mercado. Então esse foco de, a partir do problema, a gente chegar numa solução, driva bastante qual é o tipo de tecnologia que a gente vai utilizar. Inclusive desenvolver tecnologia, né? Inclusive assim, cara, não tem ainda. Ou se tem, não é desse jeito, vamos arrumar. E daí tu falou sabe que
eu sou fã do Bitcoin, né, velho? Bitcoin pra mim é assim, eu tenho uma grana em Bitcoin hoje, compro, mas aí que tá, mas não é o Bitcoin no sentido, eu já passei por todo esse rolê também, NFT, CoinSheets e enfim, mas é o Bitcoin. Quando eu fiz um curso, vou deixar até aqui embaixo um curso de duas meninas, cara, que é, não lembro o nome, que é Mundo Bitcoin ou Bitcoin, não sei o que, enfim, mas duas gaúchas, inclusive, são do Rio Grande do Sul. A área Bitcoin. Eu fiz o curso delas e eu entendi o Bitcoin. Cara, É muito legal. depois que tu entende a lógica e tu entende a tecnologia e o conceito e tu entende, caralho, é por isso que esse troço é fudido e nenhum outro é. Não tem Ethereum, caralho, não tem. E é umas premissas elegantes. Ele é elegante, entendeu? Ele é, não tem. Enfim, então, no momento que tu entende aquilo, nunca mais, não tem mais como tu não entender, você não tem mais como tu voltar atrás, não tem mais como tu achar justo qualquer outra coisa que não o Bitcoin, né, no sentido, mas por que o Bitcoin? Vamos criar outra coisa. Não tenta criar então pra te ver, tenta cumprir todas aquelas premissas básicas que tem que ter pra ser descentralizado de verdade. Tu sempre vai abrir mão de uma delas, por quê? Porque ou tu quer ganhar um pouco mais, ou tu quer ser, né, enfim. Então, e também, Bitcoin... eu também vejo que as outras também nem querem ser Bitcoin. Quer dizer, algumas sim. Mas são diferentes. Até que às vezes eu brigo e brinco com o Fred e com o Ícaro, porque às vezes ele fica falando de Ethereum, Bitcoin. Eu falei, cara, não é a mesma coisa. Cada um tem sua ideia. Ou às vezes eu acho que o Fred fica reclamando que o Ethereum não sobe, sei lá o que. Eu falei, cara, não é assim, tipo, não é assim que funciona. Você pode querer. Bitcoin foi criado para subir. O código dele tá assim. Ele escreveu no código. É pra subir. É isso, tá escrito. E o resto não, entendeu? O resto tem muitas políticas. Então tem isso, mas é. Isso eu acho que é algo interessante que você falou, né? Tipo, eu também sou super Bitcoin. E mais do que, né, o Bitcoin em si, mas a tecnologia por trás eu acho que é algo super importante. E acho que é algo que vale comentar, assim, relacionado até à tecnologia, que no final acaba sendo um meio, não um fim, né? E quando a gente fala hoje, né, tá muito no hype a questão de inteligência artificial, mas não tem tanta gente ainda falando sobre blockchain. Tem uma bolha, tem um grupinho falando, mas eu enxergo uma qualidade muito grande nessa tecnologia em si. E eu acho que se eu tivesse que falar uma palavra para descrever isso, seria a questão da descentralização. E como que a gente consegue criar valor a partir daí, né? A gente fala muito sobre isso na questão de inteligência artificial, só que a própria criação do Bitcoin, né, obviamente a gente não sabe quem é Satoshi Nakamoto, se é um indivíduo ou se é um grupo, mas a capacidade que um indivíduo tem de criar uma tecnologia a ponto dela influenciar globalmente, né, a questão econômica, a questão de soberania individual, devolver o dinheiro, o que o dinheiro deveria ser, né, que no final é dinheiro, a questão da neutralidade do Bitcoin, eu acho que é super legal, né? E eu acho que a tecnologia ajuda a gente a ter essa criação de valor, né? Principalmente se você for comparar anteriormente, né, a estrutura que você necessitava para criar um determinado tipo de projeto, e hoje você consegue fazer isso até de um ponto de vista micro, né, de um indivíduo conseguir criar bastante valor. O que não falta aí são exemplos, né? Por exemplo, os criadores do Instagram, né, era uma equipe bem enxuta de 10 pessoas. Você consegue criar empresas e tecnologia que afetam a vida das pessoas, consegue criar ali diversos tipos de empregos, né, mercados novos, e isso está sempre mudando. Eu acho que a criação de valor através da tecnologia e da escala que isso consegue trazer é algo super importante. Novamente, a questão da descentralização e do empoderamento do indivíduo, eu acho que é algo muito grande, assim, que a tecnologia, além da visão de design, traz para a gente, né? Para mim, blockchain é isso. Para mim é uma forma de a gente conseguir tirar da mão de um centralizador, né? Tu tem, assim, uma rede distribuída de coisas, e só que aí eu venho no meu pilar, por isso que meu pilar eu gosto tanto dele, que é a educação, assim. Se não tem educação, não tem como nós chegar nisso, porque daí, se a gente não começar a falar de Web3
e jogar luz nisso. E daí tu falou uma coisa, Frederico, que eu acredito demais também. Eu sou muito entusiasta de tecnologia de um modo geral. Então, quando a gente fala de tecnologia, é um monte de coisa. Então, a gente fala de blockchain, que é uma... Ninguém parou para ver isso ainda. É que nem inteligência artificial, porque a AI... Quando a gente fala AI, são centenas de campos dentro da AI, são trocentas coisas que podem ser feitas, e todo mundo tá na generativa, tá todo mundo porque, claro, ok, mas, e outra, porque AI, o que eu acho, tá? Por exemplo, a gente fala de metaverso, que eu acho que é outro campo também, que vai mudar tudo, assim, e a gente tá vendo também realidade aumentada. Eu acho que até mais que a virtual completamente. Eu acho que a aumentada vai ser um jogo muito forte. Que é mais o Vision Computer que a Apple tá postando. É o Vision Computer, que é tu olhar para uma coisa e aquilo ter uma camada mais de informação e isso aí, e tá começando a acontecer cada vez mais, assim, né? A gente tá vendo o caminho ir para esse lado. Mas por que eu acho que a AI chegou tão rápido e tá se ganhando tanto espaço? Por causa da barreira de entrada, né? Então, assim, tu com celular, com esse equipamento, tu consegue acessar essa tecnologia, já tá pronto para mexer. Agora, tu precisa de um device, cara, troço pra meter na mão. Aí tu vai falar de realidade virtual. Realidade virtual não é pra todo mundo, porque aquilo ali enjoa a pessoa pra caramba, tem um monte de coisa, e é mais caro tu produzir. Então tem todo um rolê. Eu acho que as tecnologias, elas acontecem quando tu encontra algo... Na verdade não é uma coisa só, eu acho que encontra vários pontos em comum e aquilo tudo junto ao mesmo tempo, pau, a coisa acontece. Então eu acho que a AI aconteceu isso, tudo ao mesmo tempo, a gente já tem os computadores, já tem os dados, já tem umas GPU, ok, não precisa ser uma 5090 hoje que a gente comprou, e roda. Agora quando fala, mesma coisa que o blockchain agora, né, a gente tá falando de blockchain, Bitcoin. Se todo mundo compreendesse o Bitcoin em essência, o mundo mudaria, do dia pra noite mudaria. Só que o que acontece? Para tu entender o Bitcoin de uma forma cultural, de uma forma ritual, vamos dizer assim, tu tem que ter um repertório muito grande para entender o conceito de Bitcoin. Porque senão tu não vai conseguir entender. Mesmo que eu te diga que é uma coisa descentralizada, tu não vai conseguir sacar, tu não vai pegar. Que eu não conseguia. Isso eu tô te falando, cara. Eu sempre fui heavy user e não entendi. Não é que eu não entendia, eu também não achava que eu não entendia. Eu não sabia que eu não sabia. Era meio isso. E eu ficava, daí quando a Cacá, que uma das meninas lá, contou a história do dinheiro, eu já tinha lido 1000 livros sobre isso, ok, tudo certo, tudo beleza, mas quando ela falou sobre as várias tecnologias envolvidas no Bitcoin e o porquê que ele é único, porque é o seguinte, eu só preciso explicar por cima que eu não vou saber, mas assim, existem algumas tecnologias tipo criptografia, tipo descentralização, o próprio hash, o hash e o próprio enfim, são alguns tópicos de tecnologia, alguns pontos ali, e já sempre existiram esses pontos, né, no passado. E o que acontecia? Eles não conseguiam de alguma forma arquitetar isso ao mesmo tempo. Então era muito difícil, assim, ou tu botava uma coisa, não funcionava a outra. E aí o Satoshi Nakamoto, ou essa divindade, enfim, conseguiu de uma forma muito elegante, e aí que eu acho que isso aí é um extraterrestre, não é possível que alguém tenha conseguido isso, ou um grupo extraterrestre, pode ser. Matemáticos malucos. É um matemático muito maluco, que eles conseguiram construir um algoritmo que funciona, só que só funciona do jeito que é o Bitcoin, porque eu posso muito bem pegar o código do Bitcoin, que todo mundo tem, é aberto, é open source, e criar o meu Bitcoin. Mas por que eu não consigo criar? Porque existem algumas etapas para a tecnologia funcionar. E uma delas, por exemplo, a principal, que é para ser 100% descentralizado, é o fato de que tu não limita o número de moedas no início. Então, por exemplo, eu não tenho como separar para mim, eu vou criar um token hoje. Eu vou lá, o que normalmente a galera faz? O cara que é o dono do token, ele vai lá e diz, vou criar 1 milhão de tokens, mas 500 mil é meu, já, de primeira, de cara, né? E isso 9,9% das moedas fazem, que o cara quer alguma forma comercial nisso. O Bitcoin não, o Bitcoin nasceu com a tecnologia para tu ter uma moeda, tu tem que validar a rede. E aí validar a rede é a segunda etapa, que é o Proof of Work, né, que chama, que é, tem o Proof of Stake, que é o valor da moeda, então quanto mais moeda eu tenho na rede, mais eu tenho poder sobre a rede, que é o Ethereum, por exemplo, ou Proof of Work, que é poder computacional, trabalho e esforço para ter a moeda, que é a mineração, né? Então, no momento que eu minero, ou seja, eu resolvo os problemas da rede, eu ganho dinheiro sobre isso. Matematicamente não é tão simples. No início era, por isso que o próprio Nakamoto
primeiro ele mesmo minerou as primeiras moedas dele, porque ele era o início da rede, só que depois ele já abriu aquilo e beleza, velho. E outra coisa, mesmo que ele não tivesse minerado tudo, vai para outro ponto, que não teria valor nenhum daí, porque ninguém usaria, tu entende? Então, daí vem a parte da economia, que ele ainda, além de se colocar tudo, ele prevê economicamente como funcionaria. Como funcionaria. E aí tem o lance do ser limitado. Então, e o próprio código tem os halvings, que é matemático, isso é elegante. É muito elegante, porque é uma solução simples. Mas então vai chegar uma hora que não vai mais ter... valer a pena minerar. Não, o próprio algoritmo diz isso, que quando chegar um ponto que o minerar custa mais caro do que fazer, muda o jogo, vai começar então a ter mais valor para a transação e não mais tanto para minerar. Enfim, velho. Então é muito classudo, né? E tem uma coisa também que... Por que eu não consigo botar um Bitcoin hoje? E por que o Bitcoin demorou 20 anos para chegar aqui? Porque ele necessitava de um laço de tempo para começar a se tornar espalhado. E isso não tem como tu fazer do dia pra noite. Pra tu espalhar do dia pra noite de uma forma rápida, tu tem que abrir mão de uma dessas tecnologias, porque tu vai ter que... Então é um troço muito safado, um bagulho muito fudido, assim, né? Eu acho que o Bitcoin tem uma questão que é o sistema de incentivo dele, que foi muito bem alinhado, né? O incentivo estava deturpado e ele conseguiu equilibrar ali essa questão de incentivo. Voltando a um ponto até da tecnologia e ainda continuando no Bitcoin, uma coisa que eu acho super legal é que a própria criação do Bitcoin, de certa forma, foi descentralizada. Tiveram vários outros tipos de tentativas de criar o que o Bitcoin é e que falharam no passado, né? Então foi uma construção conjunta de pessoas que inclusive não se conheceram, né? A questão dos cypherpunks aí. Então, desde a criação do Proof of Work, que você estava mencionando, né, o Ralph Finney, inclusive, teve vários trabalhos com relação à questão da prova de trabalho, né, o Adam Beck com a questão do Hashcash. E, novamente, eu acho que isso tem muita relação com a internet, tem muita relação com a história da informação e com a descentralização, né? A própria internet em si sendo algo descentralizado, né? Puxar lá atrás, né, a questão de Gutenberg, né, da questão da distribuição da informação, e para hoje, onde a gente está, a questão da distribuição da comunicação, né? Isso é algo super interessante de colocar em paralelo, né? Você consegue entender um pouco melhor de como que o mundo está funcionando e para onde que ele está indo, que isso é algo super bacana também, né? Eu acho que o Bitcoin, ele traz essa carga também de colaboração, de um mundo open source aí, e de uma coisa mais colaborativa entre as pessoas através da internet, né? Sim. É isso aí. E falando de pessoas, uma coisa que a gente da liderança comenta bastante entre a gente é a questão de adoção e market fit. Até respondendo à pergunta que você fez lá no início, à escala, a gente entende bastante que o modelo de produtor ou agência, ele tem as suas limitações quando a gente fala do ponto de vista de escala. Mesmo você sendo uma grande agência, com 3.000, 4.000 funcionários, você ainda tem uma limitação. Então, por isso que uma coisa que faz parte do core do estúdio é também o investimento em tecnologias proprietárias, em produtos proprietários. E até um desses produtos que a gente tem investido bastante também, desenvolvido, é um produto chamado Widget. Exatamente porque combina muito do nosso background da parte de design e tecnologia com a entrega que a combinação desses dois elementos podem fazer. O que eu quero dizer com isso? A gente está desenvolvendo um produto que é a primeira carteira que vai trazer a possibilidade de customização em diferentes pontos de vista. Não só do ponto de vista visual, onde a gente vê onde isso realmente, de fato, por exemplo, teve um boom com Fortnite, outras plataformas que investem bastante nessa questão de skin, nessa parte visual, principalmente porque quando a gente vai, por exemplo, para uma carteira de criptomoedas, a interface e a usabilidade deixa bastante a desejar, né? Tanto que a Phantom, que é a primeira carteira que começou a investir mais nessa parte de usabilidade, ela ganhou bastante destaque exatamente por isso. Então, por isso que um dos produtos que a gente tem desenvolvido do lado de cá é uma carteira de criptomoedas com esse diferencial. No caso, ela se chama Widget, que é exatamente esse foco na criação de diferentes widgets e, mais do que isso, também essa possibilidade de diferentes skins ali que você pode desenvolver. Então, por isso que essa parte de adoção, que nem você comentou em relação ao Bitcoin ou qualquer outro produto ou tecnologia, é algo que termina sendo bastante importante para a gente comentar do lado de cá. E até bastante legal as pessoas também pararem para pensar nisso quando elas forem desenvolver o próprio produto, a própria empresa, qual é esse mercado que ela gostaria de atingir. Tem market fit? Tem esse fit com quem
é o público-alvo dela? Não tem? Qual vai ser a curva de adoção também dessa tecnologia, dessa empresa? Então essa é outra dica bacana também da gente comentar para todo mundo que gostaria de empreender. Seja com empresa focada em serviços, como é o estúdio Forma em Fan, ou seja, focado mais para esse lado de produto, que nem é a Widget. Perfeito, meu. E tu sabe, deixa eu só mostrar duas coisas, né? Eu comprei uma Ledger quando eu comecei a... E aí é o seguinte, sabe que a Ledger é exatamente isso. Eu sempre achei muito confuso tu ter que comprar Bitcoin, por exemplo. Sei lá, tem 500 mil carteiras, era uma função de comprar, daí eu não aceitava, daí não sei o quê. Aí eu comprei a Ledger, e a Ledger vem com um sisteminha, que hoje eu nem uso ele, eu uso a BIPA até para comprar Bitcoin. Mas é muito fácil de mexer. E aí é o seguinte, cara, tu conectava e tu queria comprar tal coisa, ele já te fazia uma lista de todas as plataformas que tinham. Então eles tiraram um pouco a fricção de acesso a isso. E eu acho que é muito exatamente esse ponto, cara. E tu falou tudo, assim, design, quando a gente quer que uma pessoa use o negócio, seja o que for, um serviço, um produto, tu tem que pensar nisso, tu tem que pensar que qual é o nível de conhecimento dessa pessoa e o que ela vai conseguir usar disso que tu tá mostrando, né? E tem uma outra coisa só pra não mostrar aqui, tu falou do Arduino, né? Cara, eu tenho a porra de um Arduininho ainda, ele não vai focar. Aí, ó. Não, cara, a gente faz bastante coisa. Eu tenho esse Arduino há muito tempo. Até esses dias eu achei ele e eu li, cara, é uma cachaça isso aqui. Tu fica horas programando e fazendo, né? Mas eu queria falar esse negócio de tecnologia agora. Um papo que eu quero falar com vocês é: por que o MyJourney é popular? Por que o ChatGPT é popular? Por que o MyJourney é popular e o ConfUI não é popular do jeito que é? E é o seguinte, assim como o ConfUI não foi feito para o público final, ele não foi feito para o público final, ele não é pensado no público final. Por quê? Porque ele não tem essas camadas de design para facilitar, certo? Ele não, ele é a camada bruta. Mesmo que hoje facilite um pouco mais, mas ele é a camada bruta. E aí o que a pessoa, o MyJourney, ele tira da interface coisas que tu não precisa, quer dizer, que a gente, quando é mais avançado, necessitaria daquilo. Só que como nós mais avançados somos 0,01% do mercado, e o grande, maior mercado deles é o povo normal, né, o povo que trabalha normalmente, vale a pena eles abrirem mão disso, né? Tipo, eu vou abrir mão dessa funcionalidade, ou eu vou botar essa funcionalidade escondida lá num código, sei lá do que, para fazer, do que isso. Como é que vocês veem hoje isso? Quais são as ferramentas que vocês usam mais no dia a dia de vocês? Assim, qualquer coisa. E como é que é isso, assim, essa experiência de, cara, tem uma ferramenta que é redondinha eu já uso essa ferramenta que tá ok para mim? Ou vocês também têm alguns frameworks de trabalho que são mega avançados e precisa ser para vocês conseguirem chegar onde vocês querem? Como é que é essa relação de vocês com ferramentas? Sim. Léo, você deixa eu lembrei de uma coisa quando você estava falando, que tá na minha cabeça, que era, se eu não me engano, o ChatGPT, antes de ter o chat, de ser a interface, existia o ChatGPT igual, acho que era, eu não lembro qual era a versão, mas na versão de API. Uhum. Ou seja, e não foi um sucesso. Não é que não foi um sucesso, funcionava igual, mas ele só explodiu quando eles fizeram a interface. Entendeu? Aí é isso que você estava falando, que é isso que a gente tem a diferença entre ConfUI ou até a Midjourney, que às vezes vai para a parte mais técnica, mas às vezes só explode quando facilita o usuário a usar. Desculpa, por exemplo, a história do Airbnb é igual. O Airbnb tinha lá, beleza, funcionando, só que as fotos eram uma merda. Aí o que os caras fizeram? Porra, vamos arrumar as fotos. E fizeram... Eu li isso num livro. O cara gastou uma grana em Nova York, onde eles começaram lá, e fizeram as fotos dos quartos, dos disponíveis, com umas fotos iradas, profissional. O troço andou. Por quê? Por causa que era justamente isso. Assim, tem um ator ali, né, que no caso deles era essa interface, era essas imagens que fazia acontecer, né? E é maluco isso. E é maluco e ao mesmo tempo... incrível, porque daí então eu sei que dá pra resolver o problema, não é uma coisa que, mas como é que vocês lidam hoje com isso? Quais são as principais ferramentas que vocês usam, assim? É muito semelhante, primeiramente, a visão em relação à inteligência artificial que você tem, Léo, porque de fato essa questão da facilidade e a interface foi de fato o que popularizou esse tipo de tecnologia. Não só fora do estúdio, mas dentro do estúdio também. Porque outro ponto importante também da gente ressaltar em relação a isso é que, por exemplo, não só a questão da interface quando a gente vai para um ConfUI,
mas também a questão do acesso à parte de hardware, tanto que você comentou agora que você investiu no 5090. Então isso facilita bastante ali a curva de aprendizado. E foi isso que aconteceu também com o time interno. Nem todo mundo do time tem uma placa de vídeo super potente, então isso termina limitando ali o acesso à utilização de ConfUI, mas apesar disso a gente já está buscando formas diferentes para a gente conseguir alcançar o mesmo objetivo, que é, por exemplo, deixar 1 ou 2 máquinas dedicadas, ou, independente de quem seja, consiga acessar remotamente para poder utilizar esse tipo de tecnologia, porque na nossa visão, ela termina dando muito mais liberdade quando você quer se aprofundar nos tipos de entrega que você gostaria de fazer. Porque é isso que você falou, o Midjourney e o ChatGPT, ele está indo pelo caminho de facilitar ao máximo, de tornar quase que uma linguagem coloquial, mais acessível possível ali para as pessoas conseguirem gerar um determinado tipo de imagem ou tipo de conteúdo. A facilidade ali de você, com um prompt básico, você conseguir já chegar num resultado ok ou num resultado legal. Que é um pouco diferente do que a gente viu ali no início com ConfUI, Stable Diffusion, onde a gente tinha os prompts ali que muitas vezes você utilizava muitas palavras e ele não conseguia seguir exatamente ali o prompt que você estava direcionando. Obviamente agora com Flux isso melhorou bastante, mas em termos de prompt ainda não está tão preciso que nem a gente vê o ChatGPT, que você consegue descrever ponto a ponto e na maioria das vezes ele consegue seguir ali, por mais que seja um prompt extenso, seguir todos os direcionais que você compartilhou. Então por isso que a gente, quando vai utilizar do lado de cá, a gente meio que se divide. Determinada parte do time utiliza essas ferramentas que são mais acessíveis, com processamento na nuvem, e outra parte do time foca bastante nessa utilização de ConfUI, por exemplo, o Diogo também, até porque uma das coisas que a gente oferece para os clientes é exatamente essa possibilidade também de desenvolver ferramentas proprietárias, workflows proprietários para o cliente. E aí, uma das coisas que a gente consegue fazer é, de fato, utilizando o ConfUI, e aí, dependendo se o cliente tem familiaridade ou não, a gente cria essa capa, essa interface ali com os direcionais que ele compartilhou com a gente. Então, por isso que conhecer diferentes tipos de ferramenta nos proporciona exatamente isso, desde de um resultado mais básico, onde a gente utiliza ali no dia a dia para complementar as entregas que a gente tem do lado de cá, desde resultados mais avançados com workflows mais complexos utilizando o ConfUI. E até uma das coisas que a gente está organizando do lado de cá é montar workshops exatamente para disseminar mais essa questão da utilização do ConfUI dentro do time, porque a gente entende que a gente tem um nível muito maior em termos de controle. Eu vi outro dia você comentando também sobre a questão da utilização de control nets, então isso é uma coisa que, por exemplo, a gente está começando a ver agora algumas plataformas, mas aí uma coisa que a gente sentiu também é o quanto você poder tentar e errar. Isso tem ajudado bastante também a gente a conseguir evoluir. E quando a gente vai para essas plataformas pagas, muitas vezes, pelo fato delas agregarem diferentes modelos, você termina pagando mais caro por não ter um modelo dedicado. Então, o erro termina sendo muito caro, né? Então, uma das formas da gente conseguir aumentar a velocidade de aprendizado e possibilitar você, nesse processo, errar mais vezes, é exatamente a gente ir para esse lado da utilização do ConfUI, ter uma máquina dedicada ali, o qual diferentes pessoas do time possam acessar também, exatamente para a gente ter essa curva de aprendizado mais alta e esse controle mais alto também das entregas que a gente tem. Tu falou uma parada que é o seguinte, porque o texto, o prompt não fica tão bom, né? Às vezes, dependendo do... Sabe que eu estou estudando as estruturas de LLMs, e aí eu descobri que tem um node no ConfUI que serve justamente para isso. Serve justamente para ele encontrar a indexação num banco vetorial do que é melhor relacionado. Então, quando tu coloca, sei lá, a palavra amor no prompt, normalmente quando o modelo ele é um modelo mais antigo, ou não é nem isso, assim, porque assim, o que acontece? Qual é a vantagem do modelo da OpenAI? Por que ele ficou tão famoso? Porque ele faz justamente isso, ele tem esse node, entre aspas, né, esse bloco de código dentro dele, que faz uma indexação melhor semântica das palavras, que é um papel da LLM, que é o papel a LLM é boa nisso, e uma geração de imagem não é uma LLM, né, é uma outra tecnologia. Então, quando tu tem daí no ConfUI, tem um node que eu descobri recentemente que é isso, que ele serve para justamente isso, ele ajuda a indexar as palavras dentro
Olha só que maluquice, né, cara? Mas daí tu pensa que... E aí, cada vez mais eu vejo, principalmente quando eu abro uns framework dos chinês, cara, dos japonês. Cara, Eles mandam tu super. vê coisa que tu não... Assim, não tem cabimento como é que os caras fazem. E é legal porque tu consegue ir sobrepondo as coisas, então tu vai botando pra baixo do outro e vai botando um pouquinho uma variável diferente, um blend, né, como se fosse blend molds, assim, é infinito, e daí não tem como tu competir, quer dizer, nem precisa, né, não tem como tu competir, cara, o cara que domina ConfUI de uma forma profunda, ele vai conseguir o mesmo resultado que qualquer ferramenta paga, qualquer uma, não, porque agora o RayGem lá faz o avatar, mano. Se eu te mandar uns papers, tu vai ver que os chineses estão fazendo isso há 2 anos atrás já. Só que, claro, tu necessita de um monte de coisa para fazer isso acontecer, mas é possível, né? E aí tu falou a parada da RTX 5090, eu investi dinheiro nisso porque, Léo, mas tu poderia rodar tudo na nuvem. Pô, hoje em dia tu vai lá, contrata um negócio e tal. Mano, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Porque assim, primeiro tem o custo, que toda vez que tu vai ter que botar um modelo lá, é uma mão, um custo e tal, é um lê absurdo pra fazer, porque tu vai ter que subir os modelos às vezes, Sim. fazer código, não sei o quê. E outra, quando tá na tua máquina, tu baixa o troço pra tua máquina, e tu roda na tua máquina, e tu cria um servidor local, e tu bota IP dedicado, e cara, é teu, entendeu? Tá na tua máquina. E aí o fator de experiência é outro, e a possibilidade de fazer é outra. E aí eu vou falar do Todero aqui, que a gente tava falando antes, que era uma frase que ele me disse um dia, que eu me lembro que ele sempre comprou muita câmera, ele sempre gostou de comprar câmera, e eu lembro que ele tinha uma câmera de foto, e quem não sabe, ele até fotógrafo de festa foi uma época, né, fazia foto pra Qual é a Boa, que era um site que tinha e tal, e ele disse uma coisa pra mim assim, que eu nunca vou esquecer e nunca esqueci, a grande verdade: equipamento, veste sempre em equipamento, porque equipamento tu aluga, tu vende, tu usa, equipamento nunca é caro, cara, tu pode comprar. E assim, ó, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu penso, é um equipamento, eu vou usar esse troço? Vou. E é isso, e eu compro. Não interessa o preço, cara. Porque equipamento, tu faz dinheiro nele, tu faz conhecimento nele, e se tu não gostou, não funcionou, tu vende, entendeu? Então equipamento nunca é um investimento, né? Uma parada que ele disse até hoje eu fiquei na cabeça. E é isso, cara, isso que vocês falaram, assim, é de usar tecnologia. E aí agora falando sobre uma coisa que tu levantou a bola, e a minha capítulo 1 da minha Bíblia atual, que é sistemas, que é ferramentas, certo? Que é tu projetar para o cliente um framework. Não é mais tu chegar para o cliente e entregar as peças. É tu entregar as ferramentas que construíram as peças. E isso eu falo muito com o Burneico também, e a gente troca muita figurinha nesse sentido. Que é tipo, para onde é que vai o nosso trabalho como criativo? Nosso trabalho como criativo não é mais sentar a bunda no Photoshop, no Illustrator e desdobrar as peças. E não é mais isso. É a gente conseguir construir essas ferramentas que façam isso para nós, né? Como é que vocês estão encarando hoje os clientes? Como é que eles encaram isso? Eles enxergam isso? Eles gostam disso? Eles gostariam de ter essas coisas? Como é que vocês estão sentindo? Quais são os desafios que está tendo para construir essas coisas, assim? Sim, a gente já teve, inclusive, alguns clientes que chegaram com a gente exatamente com essa demanda. Por exemplo, a gente entendeu, um dado cliente entendeu que demanda muito trabalho criar vários e-mail marketings ali dentro do time de design dele. Então, como que a gente poderia desenvolver uma ferramenta que possibilitasse não só a parte de criação de texto, mas a parte de criação de design também, criar uma ferramenta que possibilite automatizar parte desse processo. Outro exemplo também que a gente teve foi com essa onda de criação de influencers digitais, influencers virtuais, também chegou uma empresa para a gente relacionada a como conseguir expandir esse tipo de entrega, mas mais do que a gente, por exemplo, fornecer um enxoval ali de diferentes assets, diferentes visuais que eles poderiam utilizar nas plataformas sociais deles, a gente desenvolveu essa plataforma para eles, que eles tivessem essa liberdade de dar vida, diferentes contextos ali para cada um dos personagens. Então teve essa etapa que você comentou em relação a como conseguir treinar o LoRa para conseguir atingir o mesmo estilo de personagem, e como conseguir, mais do que isso, trazer um estilo visual diferente, porque era uma história infantil, com diferentes personagens ilustrados, e aí o objetivo era trazer eles para o mundo real com estética realista. Então, houve esse processo ali de adaptação de linguagem e treinamento de LoRa para a gente conseguir traduzir o mesmo personagem que era ilustrado para um ambiente mais realista, né?
Então isso já tem sido uma demanda dos clientes, mas mais do que uma demanda que parte deles, uma coisa que a gente tem sentido bastante é que para a gente que está mais imerso, isso já parece algo comum, algo banal. Mas muito pelo contrário, na verdade. Quanto mais a gente fala com diferentes agências, diferentes clientes, a gente percebe que, na verdade, eles ainda estão nesses steps mais embrionários, que isso tudo para eles ainda é muito novidade. Então, eu acho que parte muito mais da gente do que dos clientes, esse processo de catequização, esse processo de disseminação desse tipo de cultura também. Então, acho que a gente está nesse momento ali de que, mais do que essa demanda chegar até a gente, depende muito mais da gente disseminar essas possibilidades, mostrar o que é viável de ser feito dentro desse tipo de utilização envolvendo inteligência artificial. Pode falar, cara. Não, isso que o Icaro falou é legal mesmo. Hoje a gente pensar como o LLM já faz parte do nosso workflow, tipo, já está embedado. Então, quando a gente chega a alguma coisa, a gente não fica pensando se a gente vai fazer AI ou não. A gente já fala, isso aqui vai ser AI, isso aqui vai ser... Já tá dentro do nosso workflow. E as pessoas ainda estão procurando integrar em outras partes, como ele falou. E uma das preocupações que eu tenho, inclusive no meu caso, é que nem esse um papo que a gente tava lá atrás, que é o fato de falar sobre AI, né? Tipo, eu não boto no meu nome lá, AI. Eu nem falo disso, velho. Porque qual é o meu slogan hoje? É conectar os criativos ao futuro. Então, ok, isso aí, velho. Então, o que é o futuro hoje? Porra, AI é um futuro. Daqui a pouco blockchain, daqui a pouco... Então, falar de AI é uma coisa muito... Assim, as pessoas elas estão presas na tecnologia. E não é isso. Tu tem que te prender na solução que ela vai te dar. Qual é a solução que ela dá? Quais as entregas? Inclusive até sobre modelos, né? Quando tu começa a estudar um pouco mais sobre modelos, tu começa a perceber que, dependendo do que tu vai fazer, tem modelos que são menores, gratuitos e funciona super bem para o que tu vai fazer. Tu não precisa de um O3 para tu fazer search num banco de dados ali e te entregar uma informação. Tu não precisa, tu pode usar 3 bilhões de parâmetros ali, que é baratinho, que é pequenininho. Então, conhecer isso de pouco mais é abrir o capô do carro, cara. É aquela coisa de abrir o capô do carro e como é que funciona esse troço, né? Funciona assim, então tá. Então vamos fazer. E o lance que tu falou dos clientes é justamente isso, assim. É começar a pregar a palavra e começar a mostrar a possibilidade disso. Abrir caminho, né, cara? Porque, na verdade, a gente tá abrindo caminho agora. A gente tá abrindo caminho no mato. Tem um mato fechado e a gente tá agora abrindo caminho. Como é que eu uso isso? Porque o que acontece? Isso é uma pergunta, mas também é um jeito que eu penso. Que é o seguinte, uma coisa é conhecer a ferramenta, mas como é que eu uso a ferramenta em determinados casos? Então, por exemplo, existe o fine tuning treinamento de LoRa. Ok, mas como é que eu transformo isso numa coisa prática? Realmente prático. Como é que é o designer gráfico aí que faz logotipo, como é que esse cara poderia vender um arquivo de LoRa? E aí vem uma parte criativa nossa, de a gente também, como é que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor? Só que eu percebi que a gente só consegue fazer isso quando a gente conhece muito bem da tecnologia. Se a gente não entendeu a lógica da tecnologia, tu não tem como saber. Tu não conseguiu entender. É que nem o blockchain. Tipo, até então eu nunca consegui. Quer dizer, agora eu compreendo o blockchain. Mas eu ainda não entendi como é que eu posso usar o blockchain ao meu favor. Agora, como é que eu posso usar o blockchain ao meu favor? Eu não entendi ainda. Sabe por quê? Por causa que tu tem que aprofundar um pouco mais. Tu vai ter que estudar um pouco mais para achar casos práticos para usar a tecnologia. Porque depois que tu usa o caso prático, depois que tu entende, fica fácil. Só que qual é o que eu percebo? A galera não conseguiu nem entender ainda pra que serve design. Cara, se tu não aprendeu ainda nem pra que serve design ainda, tu tá num nível, então, mano, que, nossa, se eu falar de design system pra ti, se eu falar de token, de coisa, tu não vai nem chegar lá, entendeu? Porque tu não entendeu o porquê que tem que ter o primeiro passo ainda. Então eu acho que esse é um processo, sabe? É um processo que a gente tem que voltar atrás. Às vezes a gente quer muito estar lá na frente e a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Cara, olha só, vamos sentar aqui, eu vou explicar para vocês por que dá consistência. Por que tem que ter consistência? E o porquê da consistência, que é uma coisa básica. E aí varia, né, cara? Tem cliente pequeno que vai demandar muito mais trabalho para fazer isso e tem cliente grande que já entende um pouco mais, o cara já tá mais avançado. E também tem cliente grande que não entende porra nenhuma. Também tem isso, né? Enfim. É um rolê Tanto todo. Que nesse exemplo de blockchain, a gente viu acontecendo exatamente isso que, caramba, a galera não entende quais são as possibilidades de utilização, mas quando a gente fala, por exemplo, de plataforma de loyalty, essa é uma grande utilização que tem surgido nos pedidos do lado de cá. Exatamente porque a blockchain tem essa possibilidade de você conseguir ter o track ali da informação de compra, conhecer mais detalhadamente ali quem é o seu usuário, conseguir
realmente estabelecer esse ambiente ali de troca entre a marca e os consumidores. Tanto que Lacoste começou a investir nisso em termos de plataforma de loyalty, Louis Vuitton também, que é um cliente do qual a gente também já fez conceitos do lado de cá, envolvendo essa parte de Web3 também começou a investir, porque quando você fala de plataforma de loyalty, termina sendo muito mais... Desculpa, diga. Não, eu só quero saber o que é loyalty. Explica melhor esse conceito, assim. Seria um programa de fidelidade ali no Exatamente. Programa de fidelidade. Então, eu lembro antigamente quando você tinha que comprar um determinado produto e cadastrar o código de barras ou determinado voucher que você recebia, exatamente para conseguir ter um tracking ali de quantas vendas foram feitas, em que região, qual é o poder de compra de determinado consumidor. Então, através de uma plataforma de fidelidade, você consegue ter mais acessível não só essas informações, mas o contato direto para, por exemplo, você fazer uma mensagem direcionada para determinado público, para determinada pessoa. E aí, principalmente quando a gente fala hoje em dia que cada vez mais está apertando o cerco em relação a essa questão de plataforma social, LGBT, PD, o quanto você consegue fornecer ali de informações dos usuários, as marcas têm procurado bastante esse tipo de plataforma exatamente para conseguir ter esse acesso mais ali direto aos consumidores delas. Então, por isso que a blockchain vem bastante com esse tipo de utilização também. Eu só acho que as marcas não exploram tanto hoje em dia por conta da legalidade que não é tão clara ainda, mas acho que daí está caminhando para isso e vai ser mais usado. É engraçado a gente falar de blockchain, parece que obviamente o Bitcoin está lá nos all-time high, parece uma coisa meio antiga, porque parece que veio blockchain, daí agora é AI, daí parece que blockchain já passou. Mas não, acho que assim, as duas tecnologias vêm para ficar, ponto. Agora, a blockchain tem um pouco de problema de legalidade e vários problemas que teve, porque aí já vai para a parte legal da coisa. E as empresas precisam de uma segurança jurídica realmente para trabalhar. Quando você fica nessa área meio gray, não gosto muito, né? Ninguém gosta muito. E acho que isso está melhorando, até com aquele Genius Act que passou nos Estados Unidos, lá que começa a ficar um pouco mais claro o que as empresas podem fazer e o que não pode. Acho que isso vai acabar voltando. Isso a gente prevê. Obviamente agora é AI, mas a gente segue nos dois. A gente enxerga que, obviamente, a AI já está, igual o Ícaro e o Diogo comentou, dentro do nosso workflow, seja por parte do processo, ou seja para uma entrega final, né, da criação de uma ferramenta proprietária, seja até para cliente ou internamente. Na questão de blockchain, a gente vê o tempo de adoção ali ser um pouco maior, né? Até porque é algo comum das tecnologias, igual você chegou a comentar também no passado, né, da realidade aumentada, né, que teve o hype, muita gente fazendo, e depois essa curva baixa, e depois ela começa a voltar novamente a questão da adoção, e você vê um pouco mais ali no dia a dia das pessoas, né? Esse ponto que o Diogo comentou sobre a institucionalização também, e a parte da segurança jurídica é algo super importante, porque exatamente as empresas, para se sentirem seguras ali a ponto de, né, propor um tipo de execução, precisa dessa parte jurídica muito bem feita. E a gente não só participou, né, quando a gente fala muito de NFT, blockchain, estava muito relacionado à arte, que inclusive tem a ver com design e o que a gente fazia. Hein? A gente foi muito sortudo de ter feito o trabalho não só para empresas, né, inclusive uma das primeiras campanhas para a Coca-Cola de NFT global, a gente ajudou eles a desenvolverem toda a parte de contratos inteligentes, né, a questão ali de mintagem das NFTs os próprios NFTs, mas também até projetos proprietários, né? O Diogo desenvolveu com diversos artistas aí, alguns projetos que inclusive em termos de market cap ultrapassou ali 20 a 30 milhões de dólares, que é um valor bem grande. A gente enxergou essa tecnologia, e as pessoas enxergam muito isso através do NFT vinculado à arte, que eu acho que também foi natural ali, né? A questão de um ativo digital que você consegue tokenizar, e foi muito mais fácil disso ser executado na época, mas a tecnologia por trás do NFT vai muito além da arte, né? Quando a gente consegue evoluir ali do ponto de vista jurídico, você já consegue ver outros tipos de adoção e de execução também para essa tecnologia. Eu posso citar aqui, por exemplo, tokenização de ativos reais, né, do mundo real. Então, eu posso tokenizar, por exemplo, um apartamento, uma casa. Eu posso criar sintéticos financeiros de uma ação, né, que, por exemplo, vai estar negociada ali na Bolsa de Valores tradicionalmente durante a semana, só que agora eu vou ter um ativo digital que eu posso transacionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você começa a criar novas formas de dinâmica na sociedade,
e novos tipos de mercado e novos tipos de interação, né? Não sei se você já ouviu falar sobre as DAOs, inclusive, né? No caso, seriam as organizações descentralizadas, né? Que é algo super interessante também, que também vai mudar a questão da dinâmica de como que é feito, né, o controle de uma empresa. Projetos, exatamente. Então, tudo é feito através dessa tecnologia que abriu um caminho enorme, né, e teve toda essa evolução desde lá da questão de criptografia até chegar no Bitcoin, a criação do Ethereum, dos contratos inteligentes, né, e a forma que nós, como sociedade, conseguimos criar valor, conseguimos criar negócios, e ter essa visão também de geração de valor, não só para a gente, mas para a humanidade no geral. Esse do DAOs, tu sabe que eu tô com vontade, fazia tempo, tá? Eu fui pesquisar, só que eu sou o dono, o império de um homem só, né? E aí eu tava a fim de criar pra comunidade, tal. Tipo, criar um token. Super legal. E a gente poder fazer votação e a galera ter, e daí, tipo, sei lá, a galera que é mais assistindo aula lá, daí vai ganhando mais moeda, entendeu? Fazer um jeito, de alguma forma, distribuída, que seja interessante, muito para fomentar a tecnologia e mostrar as possibilidades. Eu acho que esse é o papel, né? E aí, NFT, vamos falar um pouquinho disso, que eu tenho várias dúvidas sobre NFT, por exemplo. Primeiro que eu acho que é um negócio muito grande, por exemplo, tem várias empresas agora que estão acontecendo, sei lá, FIFA, eu vejo vários negócios desses que são o esporte, principalmente no esporte, assim, então as franquias de NBA e tudo mais, estão investindo muito nisso de questão, cara, os colecionáveis, assets, assim, né? Tá, beleza. A minha dúvida é, cara, onde é que a gente aplica isso? Entende? Tipo, eu fui lá, comprei um NFT sei lá, de uma imagem, certo? Qual é a utilidade real disso, a não ser o fato de eu saber que eu tenho uma cópia que é só minha, que é tudo bem, ok? Essa é a parte pra mim que eu não consigo entender, que eu não consigo, assim, a não ser, claro, se eu vivo num mundo virtual, eu posso importar aquele meu negócio lá e botar na minha casa no SimCity, lá no The Sims, na minha casa eu posso botar o quadro que eu botei, porque é um ativo digital, é um asset, que eu vou lá e meto ele, ok. Mas tu entende, assim, e não sou só eu que tenho essa dúvida, eu acho que o mercado tem essa dúvida porque o troço não foi pra frente. O que acontece que não foi pra frente, né? Tu entendeu, né? Não vou continuar. Não, eu entendi. O que eu tô pensando aqui é o seguinte, primeiro, por que aconteceu isso? Quando o Fred tava falando, eu tenho na minha cabeça uma ideia por que teve o boom do NFT e com imagem. Eu acho que, assim, pela primeira vez na história da internet, digamos assim, até então, qualquer imagem da internet era copiada, era distribuída, qualquer arquivo, tipo, todo mundo tava na internet e já era. Todo mundo copiava, não tinha dono. Pela primeira vez na internet, pela primeira vez na história, a gente conseguiu que o asset digital tivesse controle, digamos assim, que foi feito através de um smart contract com NFT. Então, isso tipo explodiu na cabeça dos artistas, porque os artistas no mundo real faz o quadro tá provado que esse quadro é meu, foi eu que pintei, e você não tem como copiar. Na internet não, era um oba-oba, todo mundo copiava tudo. E aí, por isso que isso foi muito, acho que, explorado pela arte, porque foi a primeira vez que os artistas viram, ainda mais os artistas digitais. Porque se você é um artista não digital, tudo bem. Mas se você é digital, era muito banalizado. Qualquer um faz, qualquer um copia, então a arte já estava em qualquer lugar. Então, acho que isso foi o boom artístico do NFT. Pela primeira vez, eles puderam... E aí ficou muito vinculado, realmente, a uma imagem. E ponto. Agora, o NFT é um asset, pode estar vinculado a qualquer coisa. Pode estar vinculado a uma imagem, uma música, ou pode estar vinculado a nada. É só um token. Pode ser só um token. Mas aí quem diz o que esse asset pode fazer é o criador do asset, ou com o que esse criador vincula. Por exemplo, você pode fazer um curso, e você dá curso, e aí quem tem teus assets tem acesso. É uma chave de acesso. Basicamente é uma chave. E aí você pode fazer o que você quiser com essa chave de acesso. O legal é que só quem... Inclusive revender. Então o legal assim é que essa chave digital, ela pode fazer qualquer coisa. E talvez por ser... eu posso programar ela como uma variável, né? Pode. Então, daqui a 10 anos, o cara que comprou hoje a minha chave, daqui a 10 anos eu crio uma parada que quem tem aquela chave original... Você pode fazer assim, ó, você pode fazer... Essa é a minha chave do meu curso. Quem tem essa chave tem acesso a ele. Mas
você só pode revender, você pode usar 3 vezes, digamos assim, e acaba. Tipo, você programou a chave para acontecer tal coisa. E aí quem tem na carteira tem acesso a tua... E não só acesso ao curso, você pode ligar várias coisas essa chave. Acesso ao teu curso, acesso ao teu Discord, você pode, tipo... E é isso que a galera gostava. Então, assim, por exemplo, um NFT que é muito famoso, que é do Bored Apes, também criou uma comunidade, assim, quem tinha... Quem pegou essa época do NFT também teve... O NFT também trouxe um pouco do comunidade, assim, do tipo... Quem tem esse NFT faz parte de um grupo muito seleto, porque esse NFT tem um valor X. Então, você sabia que... E normalmente você via isso no Discord. Isso transparecia. Porque daí tinha canais no Discord que só essas pessoas que têm esse NFT podiam fazer parte. E as pessoas se ajudam, igual fazer um grupo de empresários. As pessoas lá, tipo, tem negócios. Uma maçonaria. Exatamente. Então... Um outro detalhe que eu na época do NFT eu peguei bem foi o seguinte. Também a gente não eu, mas nem vocês, mas normalmente os seres humanos têm essa de querer se mostrar no mundo real. Comprar carro caro, relógio, certo, roupa, tem isso, né? E no mundo virtual não existe. Então eu acho que o NFT também conseguiu trazer isso, aonde... E eu lembro muito bem, acho que até hoje, se você fala com alguém no Twitter que tem um Bored Ape, você sabe o valor do Bored Apes. É tipo 200, 300 mil reais. Pô, a galera também achou um jeito de criar símbolo de status. Um símbolo de status na internet, que não existia. Claro. Então acho que é isso tudo. Piquet, é o teu Richard Miller. Tipo, vê a hora, tu vê no celular, velho. Não é por causa da hora. É o sentimento de pertencimento. Agora tem aquelas bonequinhas que eu me esqueci o nome, que tá todo mundo tendo também, todo mundo assim, né? Enfim, o ser humano gosta de pertencer às coisas, né? Agora, eu acho que isso foi uma fase de descobrimento. Por isso que foi uma bolha. Eu acho que agora a tecnologia é super legal, do jeito que funciona é super legal. Acho que agora, com uma regularização melhor da cripto, talvez as empresas vão começar a usar mais no dia a dia. Talvez você compra um salgadinho da Chip, você ganha um NFT, sabe, umas coisas assim. E pode ter... É lá da questão também de especulação, quando a gente fala de mercado de algo. Ou se é algo altamente subjetivo, então a questão de valor, preço ali é algo, né, que não é algo exato. Mas essa questão da tecnologia por trás é algo que a gente enxerga bastante valor ainda, e que a gente está nos primórdios, assim, né, como AI, etc. E se tivesse que falar uma palavra que eu acho que traduz isso muito, é a questão da posse, né, da propriedade, do direito ali de fazer determinada coisa. E as regras podem ser criadas por quem cria o contrato, né? Literalmente ali uma troca voluntária entre as pessoas, onde elas conseguem definir a regra e conseguem fazer essa regra valer automatizada através da tecnologia e da computação, né? Então acho que isso traz de volta para as relações humanas essa questão de previsibilidade, segurança jurídica que o Diogo estava falando, e que a gente vai começar a utilizar e ver muito mais aplicações no mundo real e que geram valor, igual eu estava comentando, que não só arte, questão de direitos, propriedades e etc. Sim. Eu sou bastante bullish com relação a isso, inclusive. Por isso que tem um bem legal... Desculpa, diga. Não, fala aí, fala. Só ia comentar um exemplo bem legal, pegando um gancho no que o Fred e o Diogo comentaram. O Fred falou do exemplo da casa, né? Mas para não ficar tão abstrato, se aprofundando mais nesse exemplo, no início da era das NFTs, foi utilizada a tecnologia que está por detrás exatamente para tokenizar assets do ambiente real. O que eu quero dizer? Teve uma senhorinha no Sul que ela tokenizou o apartamento dela, e aí isso permitiu ela conseguir fracionar o apartamento em diferentes compradores e cada um recebeu uma parcela ali do aluguel. Então é isso que a gente vai começar a ver cada vez mais, que nem o exemplo que o Diogo também comentou em relação a você dar acesso a um determinado produto ou um determinado software, que a gente também já viu que a pessoa que tem determinado NFT, ela pode utilizar determinado software. Então essa questão de posse que o Fredinho comentou, tem essa possibilidade de você atrelar diferentes produtos e serviços do mundo físico real. E aí você poder tradear um asset que normalmente a gente vê ele poder ser copiado, ele ser escasso. Essa questão da escassez também. Então você limitar, por exemplo, tem 10 NFTs, mas mais do que a arte em si, essa questão de dar acesso a um determinado produto dentro da sua comunidade. E é exatamente por ser escasso, a pessoa pode revender. Por exemplo, eu utilizei durante um mês, ano, a comunidade,
e aí eu poder revender agora também aquele acesso à comunidade, que é algo exclusivo também. Então, assim como tem esse exemplo do apartamento que foi tokenizado, você pode tokenizar diferentes produtos e serviços também. É uma forma de você facilitar o acesso ali de uma maneira que você tenha o controle e a questão da segurança que a blockchain também traz, né? Não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de você ter um sistema ali que é muito difícil dele ser hackeado. A gente vê isso muito, inclusive, em jogos já hoje em dia, né? Jogos. NFT para jogos é... Porque, por exemplo, às vezes você compra uma skin ou algum tipo de produto virtual ali, vamos supor, acaba sendo banido, e você perde aquele asset que você comprou, quer dizer, você comprou, mas não é seu. Então, existem diversos tipos de discussões, inclusive tem uma agora, atualmente, do criador do Minecraft, né? Não sei se vocês viram com relação ao Ubisoft, exatamente. Eu tô com ele, vamos piratear. Comprou é seu. Então, eu quero piratear tudo agora. Mais que já faço, né? Mas, cara, tu sabe que, por exemplo, então eu posso desenvolver então uma identidade visual para um cliente e cobrar o acesso a ela. Então, por exemplo, toda vez que alguém for fazer alguma coisa, uma transação comercial com esse cliente, eu ganhar uma comissão, um royalty em cima dessa comissão baseada na identidade. Então, por exemplo, eu posso fazer uma embalagem para um produto e esse produto, toda vez que ele for vendido de alguma forma, eu poder ter um trato inteligente de dizer que, cara, tantos centavos, enfim, né? Isso, teoricamente, se toda a rede tivesse, se a gente... Exato, integrada, exato. Trafegasse numa rede, e aí que existem os oráculos também, né? Que são essas coisas que trazem de outras redes informações para que ela fique sincada, né? Numa mesma... Eu acho que a gente tá sendo segurado pela segurança jurídica. E me explica isso, é isso que eu queria dizer. Qual é a treta do que os advogados não estão querendo deixar? Qual é eu acho que primeiro é o seguinte, a blockchain é só sozinha, primeiro. Os big players não faziam parte do blockchain, dessa festinha, eu acho assim. Então, quando essas pessoas não fazem parte, normalmente elas empurram, falam, não presta, ou não funciona, eu não quero, certo? Então, isso desde bancos a qualquer outra parte. Beleza, acho que tem isso. Eu acho que assim, também, quando entra nessa parte de assets, de tokens, e as pessoas podem tradear, podem fazer trocas, aí já começa a envolver dinheiro, aí já começa a entrar a história de que é um asset que você tem que pagar imposto, e aí daí tem governo, tem todas essas histórias que tem que ser regularizado, de fato, né? Então, o fato de não estar regularizado, sendo para menos ou para mais, não tá regularizado para lugar nenhum. Então a jurisdição fica muito à mercê de interpretação de cada país. Isso é um problema, porque aqui a interpretação é essa, nos Estados Unidos é outra, na China é outro. Então, assim, as empresas não querem entrar também nesse buraco, entendeu? Então, assim, eu acho que o que está ajudando agora, pelo menos, que pelo que a gente está vendo uma regularização maior nos Estados Unidos, porque, querendo ou não, nos Estados Unidos tem um mercado gigante. E tá uma regularização... Tanto é que essa regulamentação que passou desse Genius Act, não sei se você viu, que basicamente é a regularização das stablecoins, onde stablecoins existem e os bancos não fazem parte. E aí o banco vai ficar falando que isso não presta, que isso não serve, que não sei lá o que. Obviamente, porque eles têm interesse e não estão fazendo parte da festinha. Mas nesse Genius Act, o que foi eles fizeram as pazes. Entendeu? Fala assim, os bancos têm uma participação e tem uma regulamentação, fazem parte deles. Daí eles estão felizes. Então agora regulariza. Então é isso que vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer em todos os setores, porque é inevitável. Então... E posso te dizer uma coisa que a gente já faz hoje em dia, que é muito parecido com token, que é programa de pontos. Pão de Açúcar, Latam. Isso é token, querendo ou não. Entendeu? Tipo, cada um emite seus pontos e cada um cuida dos seus pontos. É tokenização. Só não está na blockchain. Então, a minha visão, o que eu acho que vai acontecer no futuro, talvez o que eu queria que acontecesse, é que todo mundo pudesse ser regularizado e fosse mais preto no branco, as empresas pudessem participar. Porque se as empresas pudessem participar, imagina que legal, você vai no McDonald's, você ganha pontos no McDonald's e você pode tradear com pontos da Latam e comprar viagem. Entendeu? Tipo, seria muito legal, porque é isso que hoje em dia a gente não pode, né? A gente fica preso. Eu tô na Latam, tem um cartão de crédito, meus pontos ficam lá. Aí quero ir pra outra, cada um tem seus pontos. Eu tenho 500 cartões de pontos. Então,
tem muito a ver com a previsibilidade, né? A questão da previsibilidade, saber a regra do jogo e saber que essa regra do jogo vai ser aplicada e aí é isso que é a questão da segurança jurídica, né? Não adianta nada a gente, no nosso mundo aqui, criar as regras, criar esse contrato inteligente que funciona entre nós e depois não está regulamentado em cada tipo de país e essa regra não valer e a gente ter que desfazer essa questão contratual. Então, está mais nessa questão de conseguir, de fato, ali ter essa previsibilidade mesmo. Tem até um projeto que, se legal. Pensar, o dinheiro é um token hoje já. Tu não vê não tem dinheiro físico mais. É um número, é um código. Tu mandou um código. Só que o livro, razão, tá no banco de dados do banco. E não na blockchain que é pública, tecnicamente, né? Então, exatamente. Sim. É isso. Teve até e assim, projeto... tem um lance também do... Mas eu vou chamar vocês depois sobre esse negócio de NFT, porque eu sempre fiquei nessas dúvidas, sabe? Essa dúvida assim, tipo, cara, como é que faz? E depois que eu crio um NFT, um contrato inteligente, se eu não souber direito o que eu quero fazer com isso no início, não tem problema. Eu posso descobrir um jeito de fazer alguma coisa lá daqui a 5 anos, mas aí eu uso essa variável. Ó, quem tiver aquela variável lá, aquele token, eu dou regras novas para ele. É meio isso, assim, né? Tipo, eu posso ir construindo sistemas volta desse token que a partir de alguma regra que eu crie depois, claro que lá atrás eu tenho que criar algumas regras básicas, né? De como é que ele é. Exato. Mas assim, depois eu tenho essa chave, essa variável, eu posso fazer o que eu quiser com ela depois, né? Usar ela para o que eu quiser. Só conectar em outros sistemas e outras regras, outros sistemas de contratos. Pode crer. É bem legal. Se você já gosta de Python, se você começar a ver que a Solidity, que é a linguagem do Ethereum, e você vê o quão simples que é, porque o que mais me explodiu na minha cabeça foi quando eu comecei a estudar blockchain e eu comecei a estudar Solidity, você faz uma linha de código lá, tipo, cara, são 10 linhas, assim, de código que você vai falar, e esse contrato, tipo, tem bilhões de dólares dentro dele e ninguém consegue roubar, e, tipo, tem 10 linhas de código. Você fala, como é que pode? E é muito simples, se essa pessoa é essa pessoa mesmo, pode retirar dinheiro. Se ela não for, não pode. Tipo, e é isso. E tipo, tem bilhões naquele contrato. Você fala, caramba, ninguém consegue hackear isso. É super legal. E simples, cara. Elegante, não é né? difícil. Elegante. Elegante. Isso é foda. Gente, muito obrigado, gente, por esse papo, que a gente tá quase 2 horas aqui. Obrigado. E eu poderia dizer assim, vamos almoçar, e daí depois a gente volta, e a gente podia passar mais a tarde inteira falando. É muito bom. Queria agradecer vocês todos, assim, por compartilhar, cara. E eu sempre sei que, cara, quando vem indicação da galera que a gente sabe que é foda, é muito bom. E é legal falar, né? E assim, falar de tudo quanto é coisa, que nem a gente falou aqui. O que tem a ver blockchain, brother, com design? Puta, mano, tem tudo a ver, velho. Tem tudo a ver, né? A gente tava falando justamente de assets, coisas que a gente, como vamos dizer, mais artista, adoraria ter um olho sobre aquilo. Mano, tá aí. De repente tem aí uma solução que pode ser. Então é justamente isso, trabalhar com multidisciplinaridade. Abrir a cabeça e sair da caixinha só do que tu faz, né? Queria que vocês se despedissem aí, cada um falasse um pouquinho. Enfim, final, né? Falar com a galera que nos escuta também, que muita gente que tá aqui é super avançada, mas também tem muita gente que é começando agora, estudante de design, enfim, né? Galera que tá... Não só design também, hoje a gente tem um público maior. Fale aí, palavras finais. Acho que o Diogo começa porque tá na... Eu falo, né? Tá bom. Tranquilo. Primeiro, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre blockchain e tudo mais, e um monte de coisa. E blockchain é um capítulo à parte para vocês, acho que para mim também. Tipo, horas e horas aqui a gente vai DeFi e tipo um buraco sem fim. Mas é muito legal. Eu acho que para quem... Eu quero pegar um ponto que a gente fala de bastante coisa aqui, bastante coisa. 1000 tecnologias, e para quem tá começando deve ser tipo, não faço parte desse mundo, nunca vou fazer e na verdade é difícil, mas como a gente tem muita informação hoje, a gente não pode entrar nesse caminho de achar que não dá. Pega um ponto e vai indo um de cada vez. Cada mês não, mas vai devagar. Pega um de cada vez, se quiser programação, pega um Python, daí Python vai te puxar para LLMs e assim você vai. Não fica também achando que não dá, né? Porque dá. A gente só tá aqui falando de muita coisa porque a gente já tem muito tempo e já tá fazendo isso há bastante tempo também. Então por isso que a gente consegue absorver bastante coisa. E eu queria fazer um convite, se puder, para essa carteira que a gente está criando, que é essa Widget. A gente está criando uma carteira de cripto. A gente gosta tanto que a gente está juntando design
e uma carteira de cripto. E é uma carteira não custodial, então é igual a carteira dessas que existem, MetaMask ou Phantom. Ela só não é igual porque a gente tem as nossas diferenças, né, que é de design e inclusive a gente usa NFT como skins, é bem legal. Então assim, eu queria fazer um convite para ir no nosso site que é do Widget.com e a gente vai começar o beta daqui a pouco. Se as pessoas quiserem se inscrever, é só para testar a carteira. A gente até agradece, porque se a gente tiver users que possam dar feedback, é o que a gente precisa. Demorou, vou deixar aqui embaixo o link. Obrigado. Vamos lá. Eu vou complementar o que o Diogo disse sobre a gente estar no mundo hoje que é muita informação, muita coisa, cada hora algo surgindo de notícia e a gente tendo que pesquisar, então a gente acaba ficando até cansado ali com a quantidade de informação, mas principalmente para quem está começando, acho que um conselho que eu gostaria de receber lá no início é que você pode escolher ser especialista em alguma coisa ou generalista, né? E cada um acaba encontrando o seu caminho e tudo mais. Eu acho que é importante o que o Diogo disse sobre pegar um ponto e estudar ali e seguir naquele caminho, em vez de tentar ficar, né, olhando cada hora uma coisa e não ter uma questão do foco, da disciplina. Né? A gente diz também que, né, para você ser extremamente bom em alguma coisa, você precisa ali de no mínimo 10.000 horas para ser o cara que sabe sobre determinado assunto. Só que o olhar ao contrário também é interessante, né? Quantas horas é necessário para você ser basicamente bom em alguma coisa? E a gente sabe que a barra disso é muito baixa, às vezes 50, 100 horas é suficiente para você saber basicamente de algum assunto. E que isso pode complementar, igual a gente estava comentando, sobre ter uma visão mais holística, multidisciplinar sobre outros assuntos, né? Se eu tivesse que dar uma dica, colhe pessoas que você admira, que você tem conhecimento, peça dicas, tenha essa troca, pelo menos na minha experiência pessoal, e acredito que na do Diogo e da do Ícaro também, e na sua também, outras pessoas foram super importantes nesse caminho, e conseguir ter esse compartilhamento de conhecimento, o próprio compartilhamento de conhecimento que você já faz aqui, já é super bacana. Então, seguir esse caminho de, né, ter a disciplina, estudar ali, né, e conseguir abraçar diversos assuntos, eu acho que é algo que contribui bastante assim, para o crescimento pessoal. Então, agradecer novamente aí pela oportunidade e gostei bastante da conversa também. Sim, agradecido e feliz também com esse papo, tudo que a gente trocou aqui. Isso só mostra o quanto o conhecimento é algo importante, e mais do que o conhecimento prático, aplicado. Isso foi uma das coisas que, pelo menos particularmente para mim, ajudou bastante a conseguir fixar e de fato aprender as coisas. Então, por isso que eu acho que é algo que, se as pessoas levarem em consideração, tem tudo ali para elas conseguirem se desenvolver muito bem. E quando a gente fala sobre essa visão mais holística, outra coisa que eu gostaria de reforçar é o quanto design está ligado a essa história de problema-solução. Então, você vai ter problemas em diferentes áreas, então a gente não precisa se ater só especificamente à área visual ou à área de tecnologia. Se você tiver essa lógica de pensamento de eu tenho um determinado problema, quais são as diferentes soluções que eu posso trazer ali, isso pode te ajudar a avançar e evoluir bastante também. Então, acho que dá um pouco mais até essa liberdade de entender de que diferentes pessoas elas podem ser criativas, né? A criatividade ela não está só no domínio de uma ferramenta, está no domínio da forma como ela consegue pensar e trazer soluções para o problema que foi apresentado. Perfeito, irmão. Pô, agradeço demais vocês todos. E uma dica que eu dou, cara, para quem tá querendo aprender várias coisas, não vá na teoria, tá? Faz o seguinte, ó, pega um projeto para fazer. Exatamente. Pega alguma coisa para fazer. Né? Não, vou estudar Python, vou ler um livro de Python. Não. Faz o seguinte, ó, cara, pega aí uma coisa, uma tarefa. Eu gostaria de fazer prep de um site. Como é que eu faço isso em Python? Entendeu? E vai fazendo. Eu acho que é uma metodologia de aprendizado que não é minha, enfim, né? Tem várias escolas que ensinam isso, que é o jeito de fazer. E aí fazendo é melhor, é mais prazeroso, porque daí tu vai descobrindo que tu tem um feedback já do que tá funcionando não e do que tu não sabe, que é muito legal. E é o que acontece, porque às vezes a gente domina uma ferramenta e a gente sabe 20% dela. E super bem, funciona super bem. Então, às vezes, tu vai fazer um curso, ou tu vai, sei lá, ler um livro inteiro. Às vezes, tu vai ver um monte de coisa, cara, que não vai usar na prática. Não estou invalidando o fato de ler o livro, mas é que não é prático. Não é uma metodologia prática e às vezes a gente deixa de estudar porque
começou a ler o livro e encheu o saco. Tipo, puta, meu, é muito chato. Eu tô lendo, por exemplo, agora, estatística, cara. E tipo, puta, estatística LLM é estatística, entendeu? Nossa, coisas assim que eu nunca nem na minha vida pensei que eu ia estudar. Sabe, assim, matemática, irmão. Matemática pura. E eu penso, caralho, será que é o de eu entrar nessa? Sabe, assim, eu fico às vezes pensando, puta, meu, vamos aí, vamos. E assim, é muito legal, porque quando tu te depara com umas coisas que tu não tem nem noção de como funcionam, aquilo parece que, meu, abre tua cabeça e tu começa a ficar mais inteligente mesmo que tu não domine aquilo direito, mas só o fato de enfrentar um pouco coisas diferentes, as sinapses que tu já tá fazendo anteriormente, elas ficam mais fortes ainda, assim, elas maluquice, né? Chama-se conhecimento, né, velho? É uma coisa meio maluca. E é isso. Então, gente, obrigado mais uma vez por vocês. Vou deixar os links aqui embaixo de tudo. Vou fazer um review dessa carteira aí também, porque eu sou muito entusiasta. Eu acho que, pô, se eu puder jogar isso pra galera também, de a galera conhecer e a gente começar a trocar, vou fazer. Você que está nos escutando, muito obrigado por tudo. Deixa um joinha aí embaixo, comenta aqui embaixo também o que você achou do episódio e tal. Te convido para as aulas lá na Biland também. Tem tudo o link aqui embaixo. Era isso. Muito obrigado, gente. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Valeu!